Opa pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre Devilman Devil May Cry da Netflix. O sériezinha Já dizendo aqui, eu nunca toquei na franquia Devil May Cry. Nunca, eu nunca toquei. Tipo, eu não tenho um dedo, nenhum dedo. Tipo, eu nem sabia que aquele meme que o pessoal faz era de Devil May Cry. A única coisa que eu sei é que tem a alegoria do Oni azul e do Oni vermelho. Só. Mas porra nenhuma. Nada. E o problema dessas séries ruins, que meio que elas se afastam dos jogos. E eu fiz sobre essa produtora, sobre essa iniciativa Netflix de cagar um monte de jogo. Do sentido lá da Lara Croft. Cara, e essa série é pior que o da Lara Croft, pô. Pior, porque o da Lara Croft, ela estruturalmente ela é mais chata do que ruim. Essa daqui é as duas. Só que, por incrível que pareça, acho que o episódio 6, que é o último episódio, é bom. E em Tomb Raider não tem um episódio bom. Mas todos eles são medíocremente chatos. Só que aqui tem episódios estruturalmente muito ruins. Muito ruim, Jesus Cristo. E esse tipo de série é ruim, até mesmo problemática, pois afasta as pessoas da série. Ah, Lê, mas as pessoas podem gostar se o que a série representa. Porque a gente tá falando de mídias, pessoal. Só que não é uma mídia, por exemplo, antagônica. Lê, ai, a adaptação tem que ser parecida ou diferente. Gente, uma coisa é livro. Livro, o link de facilidade de um livro para um filme é abissal. Por isso que, vamos lá, o Chamado dos Inocentes, Não, aquele lá que é super famoso, que o pai enlouquece, que me perdoem, eu esqueci o nome, que também é baseado num livro, e até mesmo. Quando é de um livro para um filme, a diferença de mídias é tão gigantesca que, a conversão de quem vai do filme pro livro é quase nula. Ou vai me dizer que, ai meu Deus, é o que é mais fácil. Quem consumir o livro vai pro filme, porque o filme já é uma mídia muito mais fácil de se consumir, já é um entretenimento muito mais mainstream. Livro não. Agora imagine se a gente coloca jogo e filme. Gente, jogo é maior que filme, tá? É uma indústria muito mais ativa que a cinematográfica. O jogo já é gigante, então a gente já tem um jogo gigantesco, que já é feito por público comum, já tem uma alta adaptação, temos séries. Então a conversão de série para jogo é muito maior do que de filme para livro. Então, quando você faz uma série que, por exemplo, é a primeira adaptação, ou vai ser a primeira adaptação mainstream, pô, e a pessoa vai assistir a série e depois vai pro jogo, você vai estar frustrando a pessoa. Porque a pessoa pode, assistir, não gostar e achar, pô, o jogo é isso, que merda. Ou pior, ela vai gostar, vai pro jogo, o jogo não tem nada com aquilo. Então, tipo, além de ruim, tipo, vamos lá, Dragon Ball Super da vida, afasta as pessoas. Porque não agrada o fã, que é grande o suficiente para retroalimentar, esse é o problema. Fãs de livros, muitas vezes, não são suficientes para retroalimentar uma adaptação. Muitas vezes, não é sempre. Então eles precisam apelar para o público comum. Já esse tipo de adaptação, não. Então fica uma coisa, tipo, gente, a técnica de adaptar livros é diferente de adaptar jogo. Por isso que essa adaptação ela é ruim em todos os sentidos. Porque ela não vai se retroalimentar. Ela vai criar um público nichado entre si. E que se você quer criar esse público nichado entre si, pra que pegar o nome de um IP que já existe? Entendeu? Um ponto. Não seria melhor outra coisa? Ou pior, ela vai manchar um nome. Foi a mesma coisa com Devil May Cry. Foi a mesma coisa com Castlevania. E esse corno desse diretor não consegue acertar uma, pô. Não tem uma coisa decente. Acho que a única coisa que esse corno fez decente foi a primeira temporada de Castlevania, que é muito bom. Muito bom é exagero, mas tem uma boa animação, é bonito e você sente. Ah, Lê, você gosta de Castlevania? Eu não joguei em jogos. Então, adaptação de jogo, eu não, nada. Então, eu sou um cara que tá zerado. Então, pode ter certeza que não é um cara que tá saudosismo. É um cara que assistiu e é uma merda. Vamos lá. E eu não vou fazer vídeo disso daqui porque eu vou só tacar hate. Das franquias que marcou o público na época do PlayStation 2, graças a seu gameplay frenético e todo o estilo que seus personagens exalam. Sejam eles os movimentos, golpes, cenas, tudo é feito pra ser exageradamente irado, com aquela pitada de irreverência aqui e ali. Entendi. Ó, por essa cena já dá pra pegar onde a série errou. Vamos lá. Existe a diferença do maneiro, do edge. Não vou usar edge porque é uma palavra que às vezes perde o significado. Existe uma diferença onde você eleva o seu personagem em um contexto tosco. E existe a diferença onde você eleva o seu personagem em um contexto cool, maneiro, dramático ou melodramático. Só por essa cena, pela forma, ele está sendo feito de um maneiro contextual. O que é um maneiro contextual? Você faz um mundo
aonde esse mundo seta as suas expectativas, ou seja, eu não pego o maneiro, o cool do mundo, eu crio o meu maneiro, eu crio o meu legal. E a partir dessa nova definição que você tem ao jogar, o problema é, isso em um jogo é muito mais fácil de se fazer porque você está jogando, fato. Mas não é algo, oh meu Deus, técnica de escrita nível 10 de dificuldade para você fazer numa série. É só pelo movimento mais caricatural. Se eu fosse fazer uma paráfrase desse tipo de técnica, é como se uma série fosse uma paródia. Ela usasse o humor e a cartoonização dos movimentos para fazer algo maneiro. Vamos dar um exemplo? Isso aqui, Devilman está mais para Dragon Ball do que para alguma adaptação séria, do que Castlevania. Porque você cria um maneiro próprio. Você pega alguém que não conhece Dragon Ball e você vê o filme do Super Broly, do pessoal se transformando. Você não, a pessoa que vem de fora não vê isso como maneiro, vê isso como estranho. Aí quando uma pessoa vai pro jogo, só por essa cena, E assim. aí? E Eu bom, adoro se análise de narrativa visual. Só por essa graças cena, a seu gameplay frenético e todo ó, só por essa cena aqui você já consegue ver, ó, pela forma exagerada. É o que? Você usa o exagero que animação e jogo consegue ter para entregar um maneiro contextual que é maneiro por ser uma animação, por ser um game. É o maneiro que essa forma de mídia consegue lidar. Não. E já o que a série fez é um maneiro que você conseguiria, por exemplo, essa série seria facilmente traduzida por um live action, por exemplo. Porque o maneiro que ela transforma é uma emulação de John Wick, por exemplo. É uma emulação de John Wick. Um movimento simples, uma leve realidade nos movimentos mesmo, até mesmo onde é fantasioso, é uma fantasia com uma lógica. Exemplo, a arma, quando ele rodou aqui, aquela é impossível, não é pra a arma rodar daquele jeito, não é pra ele andar desse jeito, ele quebra as leis da física, ou seja, a cena é mais importante do que a lógica contextual nesse sentido, que a gente não tem na série. A série é uma. Não é tão lúdica, acho que é a melhor palavra. Não é lúdica igual o jogo. Lê, você tá falando isso por causa de uma cena? Sim. Porque só por essa cena já dá pra ver que o jogo é muito melhor. Por quê? Jogos são por si experiências. E ele tem a camada de ter uma história e de ter uma gameplay. Então todo jogo, mesmo que mais focada em história ou em gameplay, é uma experiência por si. Uma série pode não ser. Então, é muito mais punitivo para um jogo não ser uma experiência do que uma série. Porque você tem que mexer o dedinho. Você pode ligar a série e ficar do celular. Agora pega para jogar o jogo, controle numa mão e o celular na outra, vê se você consegue. Então, por uma cena, eu sei, já dá para ver qual é o tom visual médio que a série, que o jogo quer ter. Mas como eu não joguei, eu não posso falar se isso é um bom exemplo ou um mau exemplo. Eu sei, eu já percebi que eles querem ir para um lado mais que o lúdico, entendeu? Deixa eu pegar algo da minha cabeça. A forma, por exemplo, que é do corte lá da katana do meme, ou dele mesmo dançando, aonde você pega algo tosco e transforma esse tosco no contexto da série, algo maneiro, algo legal pelo contexto. Então não é algo que alguém de fora, sem o contexto, naturalmente vai chegar. Isso é maneiro, isso é legal. Já o que a série fez foi exatamente não fazer isso. Ela tentou transformar tudo em um maneiro, o famoso aura. A Netflix tá uma merda, mandando 1 trilhão de take merda. Olha, o Dante Aura, Dante Aura. Só que é uma aura genérica. Não é uma aura que você consegue fazer e colocar em qualquer personagem. Porque não tem uma criação, é algo genérico. Enquanto. Ai, eu não. Ah, cara, é meio difícil de falar porque eu tô meio que palpitando sobre o jogo. Aí eu tô falando isso daqui, e aí vem um cara que jogou o jogo e falou: Não, nada a ver do que você tá falando. Nada a ver do que você tá falando. É minha sensação, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem. com aquela pitada de irreverência aqui e ali. Isso fez geral ficar animado pra animação da Netflix. Afinal, Geral não, pô. Ninguém acredita. O que o pessoal ficou incrédulo é o quão ruim é. A minha reação quando eu vi no Twitter, o pessoal, ninguém achou que ia ser bom, mas ninguém achou que ia ser tão ruim. Esse nível de loucura. E principalmente porque é um lixo que tem um último episódio bom. Esse é o problema. Que é um desses cornos, desse estúdio, desse diretor, mano. Cara, da Netflix eu acho que bom, assim, dessa leva assim de nostalgia misturado com a atualização, eu acho que só She-Ra e a segunda temporada de He-Man, por incrível que pareça. O pior de todos é a primeira temporada de He-Man, que eu diria. Primeira temporada de He-Man é o pior de todos. Aí a gente tem. Aí a gente teria o quê? Aí
viria Devilman, depois viria Tomb Raider. Ai, que não tá me fugindo da cabeça. Sempre importou pra maioria do público em Devil May Cry não era necessariamente a história, mas sim a forma estilosa que ela era apresentada. Então, era só o Isso, estilo. Pô, ai, eu sou um incompetente. Estilo. O que é o estilo numa obra? Duas formas. Você pode sequestrar, no sentido de eu pego estilo barroco, estilo gótico, para que você, ao conhecer esse estilo por fora, você chega na série e você já sabe, então você não precisa aprender a gostar desse estilo. Vou usar, por exemplo, Tokusatsu e Dragon Ball. Não, melhor, tira Tokusatsu, vou usar o Tokusatsu por próprio Dragon Ball, que ele tem um estilo próprio. Só que na época que Dragon Ball fez, por exemplo, as transformações, esse estilo era único. Dragon Ball virou um estilo que você sabe, uma categoria de shonen, pelo contexto. Mas quando ele lançou, era um estilo único. O que significa? Dragon Ball é um exemplo, tanto para o estilo que você cria, quanto um estilo que você retroalimenta. E pelo que eu percebi de Devilman, ele é um estilo que ele criou para si. Nem que seja o criar no sentido de pegar vários estilos e formar algo seu. O que significa, você precisa jogar, você precisa da contextualização do mundo e do tom dos jogos para sentir esse estilo. Ou seja, você não vem de fora e entende, você entende por dentro da obra. Diretor e roteirista não quererem aparecer mais do que esse conceito original da série. No mínimo, se fizessem personagens carismáticos com cenas legais, já seria suficiente pra muita gente. Pois é, Velho, mas... por que o pessoal erra? É verdade, pô. Eu sei o porquê disso acontece, Lê. Porque os caras não querem fazer uma adaptação. Querem fazer a versão deles. E esse diretor, ele me tem um tanto ranço meu, que é exatamente isso. Ele não faz a versão do jogo. Ele não pega o jogo, vão transcrever o jogo para um equivalente em outro tipo de mídia. Ó, o jogo quer passar esse e esse sentimento. Eu, como diretor, eu, como roteirista, entendi. Vamos querer passar esses sentimentos, você sentir esses sentimentos agora na série. Não é cópia, porque ainda é um jogo. Você não usa as mesmas técnicas de jogo para uma série. Então você traduz, literal como uma tradução de uma língua para outra, ou seja, de um meio de mídia para outro meio de mídia, que isso tem valor por si. É muito diferente de você pegar um filme e fazer um reboot desse filme, que é muito diferente, e você traduz esse sentimento para uma série. Os caras não querem fazer isso. Ao contrário, eles querem apenas a fama da SP e o que a SP plasticamente pode passar para fazer a história deles. São parasitas de criatividade, eu gostaria de chamar. São parasitas de histórias. Eu não tenho a capacidade de criar algo novo, então eu deturpo ou uso algo que já existe para contar a minha história. Por isso que esse corno é tão ruim. Porque tudo que ele erra, ele repete. Mano, toda obra que esse diretor coloca é a mesma coisa, a mesma fórmula. Pô, ele parece um GPT. É um GPT humano esse diretor. E o pior, eu assisti tudo. Eu sou uma puta. Ai, me perdoem, gente. Tá vendo porque eu não ia fazer vídeo? Porque esse cara me deixa puto, porque eu consumo tudo. E por causa desse que esse cara fez, porque Netflix eu pago, então eu consumo. Foda-se. Aí ele faz tudo. É a mesma estrutura, é a mesma modernização, é a mesma americanização. Como é que pode um indiano fazer mais americanização do que diretores americanos? Esse cara é maluco! Ele parece que ele é um indiano, veio de fora, chegou, entendeu como é a americanização, de como o americano gosta, e ele ficou profissional, mais profissional, em americanizar obras do que os próprios americanos. Ele é profissional nisso, é isso que ele faz. Ele pega algo único de uma mídia, tira as características e transforma em algo lavado, algo sem nenhum tipo de característica. É como se você pegasse o jogo, ele tem 10 elementos. Você pega o jogo, tira 5, tira 3, deixa 2, coloca mais 3, fica 5. Não fica com 10. Esses 3 que ele colocou não tem nada a ver com a obra original. É isso que esse cara faz. Como é que pode? E o problema é que ele ainda é um escritor medíocre. Entendeu? Esse é o ponto. Porque eu sou utilitarista nesses pontos. O que significa, né? Se o cara fosse foda, eu não conseguiria, por exemplo, se o cara fez uma história foda. Mesmo que. Foda. Eu estaria dando uma foda pros fãs. É sério. Eu estaria dando uma foda pros fãs. Por quê? Porque a obra é boa. O cara ele fez uma obra maravilhosa. Os fãs só estão com o coração fechado. Mas como a obra é boa, uma hora vai ou vem, os fãs vão abrir o coração e vão consumir e vão realmente sentir. O problema é que não, pô. A maior defesa que eu vi dessa série é que ela é medíocre e o que hoje em dia não é. É sério. Vá no Twitter. Vá no Twitter. Você não vai ver uma pessoa defendendo a série. Você vai ver pessoas que estão defendendo a série falando que você não tem o direito, através do seu sentimento, do seu consumo, a achar a série ruim.
Tipo, ai, não é um motivo ruim por si. Ai, a série é diferente. Mas nenhum desses motivos que você disse são motivos ruins por si. E eu preciso de mais que isso, porra. Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso? Eu preciso de motivos bons pra não gostar das coisas? Não, não preciso não. Se eu quiser, eu falo, eu não gostei da série porque a série tem vermelho demais e eu não gosto de vermelho. É o meu motivo, e você que se ferre. Mas não é isso que acontece, pô. A série. É simples. Ser medíocre não é qualitativo, porra, não é qualitativo. A obra ser medíocre não é. Ou seja, ela não é ruim, mas ela não é boa, ela só é medíocre. E ser medíocre pra muitas pessoas é ser ruim. Caramba! Então, ai, não é um nota 3, é um nota 6, mas um nota 6, pra mim, nessa série, transforma ela num 3, porque ser água com açúcar é pior do que ter um sabor bom ou ruim. Entendeu o pontinho? Essa é a diferença de quando você faz análise e você faz crítica. Porque a intencionalidade, mesmo que ela seja passada, o seu sentimento é o que valora isso. Então, eu já falei isso aqui. Lá em Mundo Proibido, o medíocre em uma obra brasileira, que eu gostaria que ela fosse bom, me dói muito mais do que um ruim de uma obra mexicana, porque eu tenho uma desconexão com aquela vivência. Mesma coisa, então não me venham com esse cala-boca, porque isso é só um cala-boca. Porque o pessoal, 90% das pessoas vão reclamar do que mudou, porque adivinha? É o mais fácil de se reclamar, porque o público comum não tem a obrigação de saber criticar, caramba, a gente não recebe crítica. A gente não recebe aula de crítica literária na escola. A gente não precisa saber, o público comum não precisa, o público comum só sente. Ou seja, no bruto, os caras reclamando das mudanças é porque a obra não é boa o suficiente para justificar essas mudanças. Então, se você é o cara que sabe fazer crítica, traduza as críticas simplórias dos outros. Se não, você também é só um Zé que não sabe porra nenhuma, que tá querendo julgar quem não sabe porra nenhuma, só com um argumento falho, tá bom? Ai, cansei. Porque é isso que acontece, ninguém se importa com mudança se a mudança for foda. Exemplo, Gato de Botas. O Gato de Botas atualizou o personagem, atualizou a estética, atualizou o mundo, atualizou tudo do original. Quem reclamou? Ninguém. Porque é muito melhor. É universalmente melhor. Shrek mudou e as pessoas não gostaram porque não é universalmente melhor. Lê, o que é esse melhor, Lê? O que é esse melhor? Depende. É exatamente a tradução do sentimento. Ou seja, você quer passar um sentimento. Vamos pensar que existe um sentimento chamado X e o sentimento chamado Y. O jogo quer passar o sentimento X. E você tem que traduzir esse sentimento X para a série, não o sentimento Y. E o que a série faz é passar o sentimento Y, disfarçado, transvestido de X. Entendeu um pontinho? Por quê? Ale, mas esse não seria só um copia e cola? Não, porque são mídias diferentes. As técnicas e como a história funciona em um jogo é diferente de uma série. Entendeu o pontinho? Você não tá controlando o personagem, não tem a personalidade, não tem o fator gameplay para mascarar aspectos da história. Ou para fundir essas duas coisas. Então, a arte de traduzir obras de mídias para outras mídias já é uma arte por si. Então, se você só conseguisse fazer isso, já era bom por si. E você ainda nem precisaria apelar para o público comum, porque o público dos games já é grande e se sustenta por si, caramba! O público que joga paga 300 conto na porra de um jogo. E o público que assiste a sua série paga 30 chorando na coisa. Faz os cálculos para ver qual público é verdadeiramente mais valioso. Caramba! Isso que é loucura desses diretores. Eles pegam as técnicas de adaptação literária, caramba, e jogam pra série. Não é assim que funciona. Mas adivinha o que aconteceu? O diretor e o roteirista quiseram aparecer mais do que a história, trama, personagem, cena... Foda, tu é foda, Narras. Tu é foda. É exatamente o que eu acabei de falar. Em muito menos palavras. Enfim, eles queriam ser o centro das atenções. E não chegaram nem perto de terem personagens carismáticos com cenas legais, criando uma das animações mais fracas que eu já vi na minha vida. E nesse vídeo eu vou analisar narrativamente da melhor forma possível pra você entender por que ela foi mal escrita e por que também talvez você tenha gostado mesmo assim. Eu não vou... Eu digo assim, tipo, cara, sinceramente eu não vi ninguém gostando disso daqui. Eu vi gente reclamando com quem não gostou. É sério, eu vi gente batendo no pessoal que tava reclamando das mudanças. Ai, você não pode reclamar das mudanças, porque tem que mudar mesmo. Adaptação tem que mudar. Ou vai mudar. Não, puta que pariu, né? Filha da puta. Mano, é bizarro, porque americano tem uma forma de adaptação diferente do brasileiro,
do russo, do francês, do chinês e do japonês. Eu gosto muito de comparar americano com japonês porque o americano faz Homem-Aranha 1, do Tobey Maguire. Literal, eles colocaram o poder dele de soltar teia, porque eles não queriam colocar o dispositivo. Colocaram um ator bonito de olho azul. Ou seja, você traduz de uma obra para outra obra. E o americano, ele tá acostumado com isso. Então essa é isso que é uma das americanizações. É o Dragon Ball Evolution. Eles fizeram com Dragon Ball o que eles fizeram com Dragon Ball Evolution, com Homem-Aranha, que é pega o material original e faz uma história a partir desse material original. Não adapta esse material original. É a forma que o americano faz as suas adaptações em boa parte. Essa é a cultura dos caras. Já anime não. Anime às vezes pega, ele só traduz o mangá, por anime, que faz com que os públicos consumam adaptações de maneiras sistematicamente diferentes. E o bom é que eu, como brasileiro, eu consigo valorar os dois. Eu valoro a tradução do mangá. Eu gosto muito de você pega One Piece, porque a adaptação de One Piece, ela é ruinzinha, mas em momentos catárticos, você vê a adaptação sendo muito bem feitinha nesse sentido, porque é exatamente esse contraste que fica. Você pega como o mangá funciona, aí você pega como o anime funciona, essa tradução que tem a beleza por si. Então, mesmo que eu leia um mangá, eu sei da história, vou querer sentir esse sentimento diferente pelo anime, mesmo sendo a mesma história. O americano é o contrário, entendeu o pontinho? E por isso que às vezes os caras erram, os caras fazem. O problema é exatamente que às vezes, no caso do Dragon Ball Evolution, por exemplo, os caras mudaram, não porque eles queriam, eles não acreditavam na história. Tipo, isso aqui é americano. Essa história o pessoal não vai gostar, vamos fazer a nossa versão. Aí desrespeita o original. Aí eles vão lá e, em vez de fazer uma nova história com base nessa, eles fizeram uma história clichê com elementos de Dragon Ball. Que é o que esse cabra faz em tudo. Ele faz a mesma obra, a mesma estrutura, a mesma crística com elementos dos jogos. E é essa a diferença desse Devilman, do Tomb Raider, do Castlevania, pro Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele é o Homem-Aranha. Só que é uma forma diferente de passar o mesmo sentimento da HQ, mesmo com coisas diferentes. O próprio Duende Verde ter um mecatrônico em vez de ser o Duende Verde é uma prova disso. Então são formas diferentes. Então o erro não está no que é feito, mas no como. Essa é uma das maiores leis da arte dos sentimentos humanos. Ponto. E ninguém, quando eu ia defender essa série, falava disso. O pessoal nem assistiu, ó. Talvez eu não goste da série, pô, mas, pô, você não. A adaptação tem que mudar. Não, porra. A adaptação pode. Não tem. Mano, eu vi gente no Twitter falando. Que se você não muda, não é arte. O que vocês estudam? O que vocês consomem pra serem tão limitados? Caramba! Fala o autor literário, o produtor que fez um livro e tá isso escrito no livro pra nunca chegar perto desse lixo que você tá estudando. Porque não tem como. E é sempre um cara metido a inteligente. Gente, eu só tenho uns 30 livros de narrativa misturado com roteiro e misturado com técnica. Uns 30 que eu li, nem que eu estudei. E eu sei disso. Se você que tá dando uma de inteligentinho, como é que você não sabe algo tão básico, pô? É sério, eu tava lendo Ação, ou Crítica da Razão. Pera aí, eu vou pegar aqui que tá no meu tablet de leitura. Nossa, você deve ser rico, né? Um tablet de Anatomia da História. Anatomia da História. Eu tô estudando, né? Eu já li, mas tô estudando a Anatomia da História. Dos primeiros capítulos, nas primeiras palavras dessa porra, o cara já fala isso, caramba. Coisa básica. Vou comparar com jogos, comparar as mudanças do Dante e tudo mais. Vou analisar a série como algo isolado. Até porque eu zerei o Devil May Cry 4 lá em 2009 e joguei um pouco do 3 antes disso. Mudar, ó. Ser diferente não quer dizer que vai ser ruim. Então vem comigo. Isso não é nem narrativa, porra, é lógica. Assim como ser diferente não quer dizer que vai ser bom. Você tá entendendo, pontinho? Entendeu? Aí o pessoal tá reclamando só porque é diferente. É. Porque ser diferente não quer dizer que é ruim, também não quer dizer que é bom. Beijo. Eu gosto da franquia de longe, sei de algumas coisas, mas eu não sou fã, não tive contato o suficiente. Por isso, creio que minha opinião vai ser bem mais neutra nesse quesito. Não vou nem puxar saco porque eu sou fanboy e automaticamente gosto de qualquer porcaria que lancem da franquia. Também tem uma diferençazinha em tamanho de produção. Porque aquilo que eu te falei lá no comecinho, porque ninguém reclamou do Iluminado. Acho que o nome do Iluminado. Ou teve adaptações onde o autor gostou mais do final. Aqui lá onde. Eu não posso falar o final do filme, porque aí o pessoal pode fazer o link de qual filme e aí tomar spoiler. Onde o cara, no filme, teve mais coragem do que o autor no livro. E fez. Beleza, maneiro. Tem espaço pra isso. Mas existe
Isso são as exceções. Onde o cara, se pá, é um melhor na sua arte do que o outro na sua arte. Vamos pensar que um escritor, nota 8, faz uma obra com tendências a ser um 8. Um diretor, nota 10, tende a fazer obras nota 10. Então, se eu pegar um diretor nota 10 e adaptar a uma obra nota 8, o diretor vai tentar fazer com que essa obra chegue no nota 10. Então, se você era do ramo da arte, ou seja, a qualidade do diretor, a visão do diretor, e aí por aí vai. Lê, mas não existem esses números na arte. Isso aqui é uma exemplificação para o argumento fazer um pouco de sentido. Não é que exista esses números, tá? Não existe. Então, o que acaba acontecendo é que o diretor é maior que a história que ele está criando. Entendeu o ponto? É aquilo de dirigido por X, onde o nome do diretor é maior que a história. E por o nome do diretor é maior que a história, o diretor estar fazendo essa história soma a história. Aonde que esses diretores são maiores que Devilman, que Castlevania, que He-Man? Aonde? Eles se acham. Eles se fazem como um Scorsese, eles se fazem como... Esqueci o nome do cara. Do que um Kubrick, por exemplo. Mas eles não são. O nome deles, embaixo do título, não soma nada. Pelo menos pra muita gente. Assim como antigamente, quando você viu uma série Netflix, você fala, pô, a série vai ser boa. Hoje, você viu um logo original Netflix, o que você sabe? Vou esperar as críticas sair pra ver se é bom ou se é ruim. Essa é uma das diferenciações do de diferença. Porque se for para um aleatório fazer a diferença, eu prefiro que esse aleatório, porque ele vai ter muito mais facilidade em transparecer o 8 por 8 do que esse cara vai pegar um 8 e jogar pra um 10. E por aí vai. Nem você é o fanboy hater que odeia tudo que muda 1% do material original. Então já deixa aquele likezão maroto pra fortalecer e vamos lá. Vamos começar com um ponto forte pra maioria das pessoas que gostaram. As cenas de ação. Acho que as cenas de ação em geral foram ok. Algumas boas, outras fracas. Mas aceitável na maior parte do tempo. Isso aqui é aquela técnica de a obra é o seu ponto mais alto, não a média do que ela fez. Isso é muito comum, tá? O que você mais vai ver no Twitter, na verdade em qualquer lugar, ainda dizem que esse filme é ruim. Pega a única cena boa que tem no filme. Você vai ver muito isso. Porque em vez das pessoas... Como as pessoas não têm a capacidade crítica, nem é tipo, oh meu Deus, não. As pessoas criticar e ter análise crítica não é algo que você nasce, tipo, num ápice. Assim como leitura, por exemplo. Você pode ver que, quando você vai ler, você pega o seu primeiro livro, que você vai ler ele de cabo a rabo, nem que seja um livrinho de 150, 200 páginas, pra você ler de uma vez só. Você acaba esquecendo o começo, aí você tem que voltar, você tem que isso, você tem que aquilo. Assim como as pessoas, como não tem uma boa análise crítica e nem precisa ter, o público médio não precisa ter, e isso nem é desejável. A média da arte não é feita para desenvolver o senso crítico, muito pelo contrário, usa esse não senso crítico que o que a pessoa faz, lembra do filme, lembra da série, lembra, melhor momento, bom, pior momento, não tão bom. O que eu prefiro? O que eu valoro? O melhor momento. Então, a qualidade da série inteira é aquele momento. Ou seja, ele não analisa a jornada, ele analisa o ponto final, aonde você chegou. Isso é a qualidade da série, isso é a qualidade da obra. Isso está 100% errado? Sim e não. Sim, porque se você for para qualquer análise crítica, ou para qualquer coisa com mais sapiência, ou você vai analisar a técnica, isso é estruturalmente errado. Agora, se você só tá sentindo... Porque às vezes a obra ela tem a técnica de mascarar os seus erros através dos seus acertos. E isso pode ser positivo. Assim como One Piece, assim como Dragon Ball fazia. Episódios mais mal feitos para episódios mais bem feitos. Invencível recentemente a última temporada. Onde ele fez episódios horríveis. Para no final ter um episódio com uma luta incrível. Com uma das lutas mais bem emocionalmente feitas que eu já vi. Agora o problema é... Essa análise de os momentos ruins e os momentos bons se chocando e se entrelaçando, valeu a pena? Você acha que essa experiência valeu a pena? O que o público não faz, ele não racionaliza isso. Ele não... Será que valeu a pena? Será que foi uma economia inteligente ou foi o que deu para se fazer? Ou pior, e se fosse melhor? E se fosse pior? E por aí vai. O público ele faz links fáceis, porque é isso que ele consegue fazer com que ele tenha a sua média, né? Quando você está no primeiro ano, você tem a sapiência de alguém que está no primeiro ano. Quando você está no último ano, você tem a sapiência de alguém que está no último ano. Quando você está na faculdade, etc, por aí vai. E o processo de racionalização humano não é uma linha constante, é um progresso contínuo. Principalmente quando os personagens não podiam usar as pistolas. Mas por que isso, usar a pistola, foi um problema? Existe um negócio chamado Gunfu, ou Arma Fu, um estilo de luta fictício de coreografia que usa pistolas pra fazer lutas de... Aí é Fu porque é chinês, tá?
Já dando a dica aqui, não. John Wick não criou. O Kung Fu é muito mais antigo. Por que ele? Porque a técnica de animação chinesa, ela é muito mais lúdica do que a técnica de ação americana. Muito mais. O meu pai, por exemplo, quando ele vê um filme chinês, ele fala, ó, ele pergunta pra mim, automaticamente, os caras vão sair voando? Meu pai pergunta. Eu falo, vão. Meu pai não assistiu o filme. Falou, não, meu pai assistiu o filme. Ah, significa que meu pai tá com o cérebro americanizado? Sim, e daí? E daí? Você pode ter as suas preferências com base na sua média de vivência, porque ninguém é obrigado a consumir animação tcheca, obra tcheca. Ninguém. Ninguém. E você ter a sua preferência na média do que você consome, não está errado. O bom não é você que consome filme escocês de 3 horas de preto e branco. A diferença é que quando meu pai assiste um filme bom chinês, ele fala, filme bom da porra. Eu lembro até do filme que meu pai chinês mais gostou, que ele começou com preconceito, mas ele amou. Eu nem lembro qual era o nome do filme. Mas o cara era um lutador que tava ele sozinho contra um exército. Só que ele era tão foda que ele saiu matando um monte de cara no exército, um monte de cara, que fez uma montanha de corpos. Aí o cara viu, meu Deus, esse cara é muito forte. Deu uma flechada enquanto ele tava distraído nele. Ele tava lá morrendo. Ele pegou, acho que uma lança, furou as próprias costas para ele morrer de pé. Aí o cara que era o trapaceiro sobe e mata ele em pé. Mano, isso não tem quase nada de seriedade, porque isso é uma das coisas mais impossíveis. Se você assistir, sei lá, um Esparta, se você assiste lá um Troia, que é uma luta de guerra muito mais pé no chão, quase como se você estivesse tentando ver a emulação da realidade. Aí você pega isso, o cara matou tanta gente que ele tava numa montanha de corpos. Mas mesmo assim é foda pra caralho. Meu pai adorou. Ou seja, o meu pai só não gosta, ele não vê valor no pessoal saindo voando. Ele, mentirada demais. Mentirada demais. Nossa, Lê, porque pra que tudo isso? Tudo isso porque eu adoro o cinema chinês e sempre quando eu tenho a chance de falar, não, isso é chinês, porra, isso é chinês. É Jackie Chan. É Jackie Chan no tiro. É chinês por causa da forma mais lúdica. Porque se você pega o Ganfu chinês e o Ganfu americano, você percebe essas coisas. O Ganfu americano é muito mais pé no chão do que o Ganfu chinês, pô. Muito mais. E qual é melhor? Não tem melhor. Tem técnica. Eu não vou ser um cara. Ai, americano é ruim. Ai, chinês é ruim. Não. O meu pai pode fazer isso, sabe por quê? Porque o meu pai não é crítico. Meu pai só é consumidor. E tá tudo bem ele ter as suas preferências. Agora, eu, que sou crítico, eu que estudo isso, eu não posso, através da minha ética, falar um é melhor do que o outro. Porque adivinha? Eu gosto dos dois. A força de John Wick foi que ele conseguiu tornar valoroso pra mim um Ganfu mais sóbrio, ao mesmo tempo que é lúdico. Eu valorizei isso pra caralho de John Wick. E como eles evoluíram, porque eles criaram esse Ganfu novo, baseado no Ganfu chinês. Então é algo novo, que na verdade que é velho, que tem um valor por si. É muito foda. Que ao mesmo tempo apresentou esse Ganfu para outras pessoas. Como se fosse o Kung Fu mesmo. Recentemente, John Wick deixou isso em evidência. Pessoalmente, acho isso... Daí por que os caras fizeram isso? Porque luta de tiro é um porre, é chato. Por que tu acha que nas lutas de guerra, por exemplo, quase nunca tem flecha? É sempre os caras lutando na espada. Porque arco e flecha é chato pra caraca. É chato. Tanto que os caras têm que fazer uma puta de uma maracutaia pra tornar tipo um Legolas. Um Legolas lutando. Você só pega lá como é que ele luta. Ele luta com arco e flecha. O arco e flecha é um detalhe. Não o que torna aquilo diferente. Porque é muito mais divertido a ação da luta do que a ação do arco e flecha. Porque o arco e flecha é muito mais habilidades de percepção do que habilidades físicas. E habilidades físicas dão lutas. Habilidades de percepção dão contextos. E isso é diferente. Não à toa que o Stormtrooper tá atirando. Nunca acerta. Porque é pra dar o foco na arma. Entendeu, pontinho? Então o Ganfu foi criado pra isso. Pra você ter uma arma e ter também um embate físico, que é divertido. Então você tem o perigo de, a qualquer momento, tomar um tiro na cabeça e sair morrendo. Que é uma das coisas para gerar tensão nessas armas de longa distância. Ou você nunca viu aquele filme que o cara tava lutando, e do nada, uma flecha atravessou o pescoço do cara e ele morre. Você tem isso, ao mesmo tempo que você tem as benesses de uma luta corpo a corpo.
isso muito legal. E é uma ótima forma de deixar dinâmicas lutas de armas à distância. Mas nessa animação, infelizmente, não se utilizaram disso. Os personagens ficam só atirando parados ou andando de forma nada dinâmica, sem variação. É literalmente eles andando e pou, 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 pou. Então, infelizmente, essa parte, como coreografia de combate, ficou bem decepcionante. Até porque temos outros momentos que mostram criatividade. A cena dos caçadores indo atrás do Dante no apartamento dele foi realmente legal. Como o protagonista não podia matar os personagens, a equipe teve que achar diversos modos legais e diferentes de nocauteá-los. Por isso, foi uma cena bem criativa em geral, onde além de finalmente mostrarem os poderes do Dante, depois de uns 40 minutos de exposição. Quando vocês perguntarem o que é aura real e aura fake, o que é o desenvolvimento de uma mítica de crescimento real e uma mídia de crescimento fake, mostrem o fake sendo o Devilman. Cara, a série dá o engrandecimento mais plástico possível. O que é melhor? Você vê no personagem sendo foda ou você vê um personagem falando que esse personagem é foda? Me fala aí o que é melhor. Me diz. Porque na escrita pode tudo. Você pode, por exemplo, falar esse personagem é foda e o cara ficar a série inteira apanhando pra só no final ele ser foda. Isso é um saco. Isso é um saco. Existe isso, esse padrão que é o cara é foda. Acho que Trigon tem isso, mas pega Trigon como ele faz, né? Pega Trigon pra ver como ele faz isso. Como é foda que é. Um cara foda que se auto-nerfa. Só que, velho, me diz, tem alguma coisa... Tem algo similar a Trigon nesse Dante aí, onde ele se auto-nerfa, onde ele tem o psique dele atrapalha as suas habilidades, tem algo nível. Tipo, eu não tô falando ter algo nível Trigon, que é sacanagem porque isso aí é um lixo, mas algo assim que, tipo, a unha do pé, tem? Não, né? Que é o que ali? Você faz ele apanhar, mas você deixa claro que ele tá apanhando, ele tá deixando. E que não só isso, que ele tá recebendo dano, que ele tá se ferrando e ele tá se ferrando pela escolha dele. Pô, pegar Thorfinn, pegar o Thorfinn no vilão de Saga é sacanagem, mas é mais ou menos isso. Aonde você sabe, esse cara, se ele tivesse solto, ele estaria destruindo tudo. Mas ele está deixando a espada atravessar o seu peito, porque ele sabe que ele não tem inimigos. Ele está se deixando se ferir. Ele está se deixando o ruim acontecer porque ele tem uma moral ou um medo tão grande que o limita. Para você tornar isso interessante, é difícil, porra. Senão a gente teria muito mais exemplos da mídia comum, mas não tem, pô. Não tem tanto. Então, eles foram para um lado difícil de escrever, só que o Corro não tem qualidade de escrita. Ele tem um pouquinho disso, cara. É um falso complexo que eu vi falando. Tipo, dá pra dizer que tem, mas ter e ser bem feito são coisas bem estruturalmente diferentes. Produção barata de pessoas falando do que o Dante é capaz, mostra a personalidade brincadeira. Porra, narrador, você me ferra assim no meu react, pô. O cara, ele, em uma frase, falou que eu falei tudo. Dele, e por aí vai. Não só a luta demonstrou isso, mas as coisas um pouco antes e um pouco depois dela, como a forma que o Dante usa o Enzo de isca ou a conversa com o caçador que fala das filhas. Ou seja, a luta tem momentos diferentes que geram situações diferentes para serem solucionadas de formas diferentes. E esses momentos apresentam mais do personagem, tanto de quem ele é, quanto as suas capacidades e a trama geral. Caçadores estão atrás do Dante. Com algumas pequenas modificações. Era para isso ter na obra inteira. Só que aí eles substituem você desenvolver os personagens através da ação para desenvolver o personagem através de flashbacks esporádicos e texto expositivo. Puta que pariu, velho. Poderia ser até a cena introdutória da série, seria muito... Netflix é a casa dos escritores medíocres, onde eles mais ganham o maior número possível de oportunidades. Porque o público da Netflix, ele é tão plástico, igual eu, pô. Eu sou maluco pra assistir essa praga sabendo que ia ser ruim. É a mesma coisa que acontece com os pessoais. Porque ao contrário de séries pra TV, séries pra qualquer outro momento, pra streamer, você pode fazer um monte de lixo, como tem um monte de lixo. Você só precisa que a pessoa mantenha a assinatura para a esperança de coisas melhores. Então, a Netflix, ela é a definição do medíocre sendo monetizado. Muito mais do que já foi na TV e no cinema, né? A leitura que a Netflix faz é ruim? Não. Eles conseguiram monetizar e justificar o medíocre muito mais do que as outras formas de consumo. Mas ainda tem muita coisa foda na Netflix. O selo perdeu o peso. Não quer dizer que o selo perdeu peso, mas não quer dizer que ele virou negativo. A diferença é que eu só espero. Tipo, antigamente a Netflix vai ser um Demolidor da vida, eu vou assistir. Hoje em dia não. Mas ainda assim tem pessoas que não têm a minha sensibilidade. Igual, mano, se eu, que tenho um senso crítico, assistir essa merda, imagine quantas pessoas assistiram Castlevania no modo automático. Velho, Castlevania é chato para um senhor caralho depois da primeira temporada. Muito. Se Castlevania passasse na TV, por exemplo,
ele tinha flopado muito. Ele tem todas as características que fizeram outras séries antes dele serem canceladas muito rápido. Só que adivinha por que isso não aconteceu? Porque ele é rápido de consumir, você acaba não sentindo esses erros, você público médio, e tá lá, você assiste, consome, ao ponto que, quando você pergunta pra alguém que é fã de Castlevania, elogia alguma coisa de Castlevania. Ah, porra, você vai falar que Castlevania é ruim? Olha a primeira temporada. Aí tem outras 3 que é um lixo. Parabéns. É aquilo que eu falei lá no comecinho. Se Castlevania na Netflix fosse só a primeira temporada, eu diria, uma puta adaptação legal de jogo. Muito legal, muito divertido. Mas não é só isso que existe. E o pior, eu já vi gente elogiando a Castlevania que não sabia das outras temporadas. Cara, Netflix, ela é um ecossistema diferente de todos os outros ecossistemas. Então você não pode pegar a métrica de qualidade ou de eficiência, de qualquer coisa, por fora. Olha, o que isso significa? O público gostar em qualquer mídia não é sinônimo de qualidade. Na Netflix, isso é exponenciado. Entendeu, pontinho? Porque a Netflix é o consumo mais frio e plástico de todos os outros. Você paga pra estar lá no cinema, você não vai no cinema, nem é permitido, vai estar com o celular assistindo, vai estar passando roupa no cinema. Quando você está assistindo na TV, você vai prestar atenção, porque é o episódio da semana. Se você vai ter que esperar outra semana, então tem a punitivo do tempo. Então você vai prestar pelo menos o mínimo de atenção. Se você aluga, você está pagando o filme. Se você está comprando a série no Prime, você está pagando. Então você vai acabar prestando um pouquinho mais atenção, porque o seu dinheiro está ativamente vendo o seu dinheiro saindo e entrando lá. A Netflix, você paga por simbiose, você até esquece que você tá pagando sua Netflix, você abre a sua Netflix, dá um F5, o que aparecer lá com a capinha diferente, você clica, vai assistindo, ficou chato. Teclando no celular, vendo TikTok, opa, começou a ficar legal, aí você presta atenção. Aí os momentos ruins que você tava no TikTok, você para de assistir, deleta da sua memória, porque você tá no TikTok, e você resume a série apenas nos seus momentos bons. Isso acontece. Lê, isso tem algum problema? Ah, pelo amor de Deus, eu não vou problematizar consumo, porque isso é a responsabilidade de cada um. Só que eu não vou levar a opinião dessa pessoa a sério. É isso. Eu não vou problematizar, mas também não vou levar como algo positivo. Melhor do que aquela enrolação enorme que a gente teve. Alguns outros elementos tiveram coisinhas legais também, como o Dante na moto perseguindo o coelho, pegando a espada do fogo do vento, jogando a motoca na cara da planta. A batalha final também foi legalzinha, com aquela cena do Enzo, a boa animação e a pancadaria. Uma pena que em vários momentos a obra não mantém consistência interna, o que pode incomodar muita gente e já vamos falar. Consistência, para muitas pessoas, é mais importante do que picos de qualidade. Eu prefiro uma obra medíocre, mas é aquela mantém essa consistência com leves picos de qualidade. Essa obra vai ter muito mais fácil o meu 8, por exemplo, do que uma obra ruim que vai ter picos altos de qualidade. Tipo, por exemplo, acho que o mais clássico é que é extremo demais, mas tipo Dragon Ball Super. Eu prefiro o Daima, que ela é a mediocridade com picos de qualidade, do que o Dragon Ball Super, que tem picos muito bons, mas o resto é quase intragável. Eu prefiro o GT, que é ruim, constante, com leves picos, do que o Super, que é intragável com grandes picos. Espero que tenha ficado claro. É que os meus exemplos, pô, como é tudo animação, eu sou meio limitado nos exemplos. Peidei de novo. Tá, te lascar, que diabo de propaganda ruim. O número 1. A animação nesses momentos varia de boa na batalha final pra legalzinha ou ruim durante a série, seja o 3D de baixíssima qualidade ou os cortes das cenas que deixam elas sem uma continuidade legal. E aqui no meio bota a direção com uma baita falta de criatividade. Só no episódio 6 que eles arriscaram e ficou legalzinho. Talvez você não consiga ver a diferença disso, de uma direção ou corte de animação. Que é aquela estratégia que eu falei, a Netflix, a Netflix, ela sabe do público médio que ela tem. Se eu não me engano, teve até vazou isso de que o pessoal, a equipe da Netflix, eu não sei se eles estavam exigindo, mas é aquela exigência de se você faz isso, você ganha bônus. Então eu não tô exigindo. Mas eu vou te fazer um faz-me rir se você fizer. Que é você deixar os diálogos propositalmente mais narrativos para a pessoa que tá assistindo sem fazer. É uma técnica de novela, por exemplo. Já tem de novela, a diferença é que a Netflix ela é sistematicamente muito mais gigante, muito mais sistemática do que as novelas, porque tem novelas que não tem isso, não tem isso, e tem novelas que tem. E isso é uma técnica que o pessoal escolhe, mas a diferença é que a Netflix está meio que induzindo, acho que a palavra certa é induzir os seus produtores a artificialmente colocar diálogos mais expositivos para que você entenda sem ver. Ou seja, é um agrado para você presentear quem não está prestando atenção na série. E isso é meio bizarro, porque isso, literal, para 99% de todos os outros métodos de mídia, de arte, de exposição, de entretenimento, isso é uma característica negativa. Porque você vai estar indiretamente, se não punindo, ou não presenteando, ou não
recompensando o cara que tá prestando atenção. Porque o público da Netflix é o público mais plástico possível. Porque ele não sente. É a mesma estratégia da academia, por exemplo. Ele não sente o consumo. Pra isso que o sexto episódio é bom. Eu nem duvidaria se lançasse que o caba do roteiro só trabalhou no primeiro e no último, e o meio ele deixou pra Fantasma escrever. É uma luta ruim, porque afinal, você vai ver aquilo e falou, tá, legal, e aí? Mas se você pegar algo que tem uma direção de luta boa mesmo, você percebe como essas coisas influenciam. Por exemplo, Dead Fantasy, que é uma animação de luta de fã que junta Final Fantasy e Dead or Alive. Ou Fog Hill of Five Elements, uma animação independente focada em lutas com poderes e artes marciais. Pô, sacanagem, né, pô? Dá exemplo que não seja de fã, pô. Fã, quando o fã faz isso, é um demonstrativo de eficiência de técnica. Pega algo mais... eu diria que, tipo, de mainstream. As lutas mais criativas do mainstream. Colocaria Dragon Ball Super Broly, por exemplo. É um filmão. Pode colocar, por exemplo, Cowboy Bebop. Fácil, pode colocar. O problema é que eu tô com uns animes na minha cabeça, mas como eu esqueço o nome, eu não posso dar os exemplos. Merda. Tem um cara que tem, tipo, a capa do anime é o cara ali com o olho azul. Que tem uma das animações nem de combate. Os combates meio água com açúcar. Mas a antecipação do combate é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi num anime. Eu não sei o nome, me perdoe. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver essas lutas depois. E eu também tenho um vídeo falando de como fazer boas coreografias. Vai estar tudo aí embaixo. Só não vou entrar muito a fundo no assunto porque não é o foco. Então assim, Devil May Cry teve uma ação ok na média. Uma pena que, pra chegar nela, você tem que passar por episódios compostos de 70% de exposição de informação feita da forma mais barata possível. Os personagens falam sobre física quântica, o fim do mundo, ou como Dante é forte. Nossa, isso teve problema naquela porcaria, aquela animação do Godzilla. Godzilla alguma coisa lá. Que negócio chato, velho. Meu Deus! Pô, tava legal até ficar nessas coisas chatas. Meu Deus, que você percebe que é gratuito. É um high science. Só que a diversão do high science é você ir entendendo a sua lógica, entendeu? É você chegar num ponto, aí você consegue antecipar o que vai acontecer no roteiro, porque a ciência é bem estruturada. Que é a mesma coisa de você fazer um high society, um hard power, que é tão bem estruturado que você consegue antecipar essas estruturas. Senão, vira só um mistério. Tá tudo oculto. E a diversão é você tirar desse oculto. Mas aí, qual é a motivação desse high science de verdade existir? Só pra gerar mistério? Então, não adianta eu prestar atenção, porque tá tudo oculto. É outra técnica. Mas nada disso tem peso real. A série não faz nada pro espectador se interessar nesse mundo ainda, nem se preocupar com o fim dele. Afinal, a série não executou quase nenhuma técnica de empatia ou de engajamento emocional com os personagens. Claro que vai ter algum doido pra gostar, eu não tô te ofendendo, doido, beleza? Mas aí a série tá apostando na roleta russa do gosto pessoal da pessoa bater com o que tá sendo apresentado, ao invés de usar as técnicas de escrita pra fazer com que você se interesse mesmo que seu gosto não seja exatamente aquilo. Exato. Arte é pra todo mundo. Você usar o seu gosto pessoal como métrica de qualidade é um erro. Ai, não é pra você. Adivinha? Nem pra você. O produtor não pegou, olhou pra você, olhou pro seu consumo. Você, indivíduo, falou: vou fazer a série pra você, o Tira 13, pra você, Madara 22, pra você. Não, não é pra você. Não é um arquétipo. Ele faz para um arquétipo de pessoas. E a beleza vem dele tentar, desse arquétipo, agradar a todos. Só que às vezes, como não tem, ele só nicha esse arquétipo. Entendeu o pontinho? Por isso que uma obra mainstream boa, às vezes, é mais catárgica do que uma obra nichada boa. Porque atingir a todos é mais difícil do que atingir alguns. Por isso que tem tão poucas obras mainstream que são universalmente elogiadas por todos. Normalmente isso é feito criando um engajamento emocional de quem assiste com os personagens. E aqui não teve porque provavelmente eles quiseram se aproveitar do fato dos fãs já gostarem do Dante pra não precisar fazer nada com ele, o que resultou em vários problemas que já vamos falar também. Mas aí se você gostou, quem sabe você curtiu as músicas, ou o episódio 6, que pra mim foi o melhor, ou o Sangue e Palavrões, visto que a série faz questão de jogar essas duas coisas na sua cara o tempo todo. Ai, cara, eu tenho um ranço disso daí, velho. Eu tenho um ranço. Por quê? Lê, isso daqui, eu diria que é um erro da série? Não, isso não é um erro da série. É mais um erro de percepção de técnica. Se você não conhece a técnica, você não consegue perceber quando ela está sendo usada de uma maneira antiética ou apelativa ou não apelativa. Quando você percebe certas técnicas, não quer dizer que elas vão perder a sua efetividade. Às vezes, quando você percebe uma técnica bem feita, você vê ainda mais valor nessa técnica, ou você perde o valor. Então, eu ver um excesso de palavrão, isso não me coloca no vale comum, da realidade. Porque eu uso palavrão no meu dia a dia o tempo todo, mas eles vêm de maneira natural. E como não tem naturalidade, eu não vejo os palavrões aparecendo.
surgindo, o personagem falando. Eu vejo o roteirista substituindo palavras e colocando. É quase como o roteiro tava lá sem palavrão, aí, tá muito leve. Substitui um poxa por um porra. Acabou. Aí fica artificial. Porque o palavrão não é o que torna adulto, não é o que torna a série conectiva. Porque tem várias séries que são extremamente conectivas, extremamente humanas, extremamente íntimas, onde as pessoas parecem falar tipo um chifre da vida. Parecem falar em enigmas com o português culto, quase como com a teatralidade você ainda sente. Então o palavrão não é para fazer ser adulto. O palavrão é para colocar no vale comum, como se isso fosse no dia a dia, como se isso fosse no mundo real. E as coisas do mundo real tem que parecer que aparece como no mundo real. Porque você não fala um porra, um puxa o tempo todo. É contextual. Você até às vezes pode ser um cara que não fala tanto palavrão, mas topou o dedinho, você fala. Ou quando você não fala, por exemplo, na frente do chefe, na frente de certos amigos, mas você sente essa liberdade em outros amigos. Então, se você quer pegar algo e transformar em adulto ou senso comum de realidade, você tem que fazer isso parecer real. E quando eu percebo que isso não tá aí para ser real, isso daí para ser um elemento plástico, o pessoal achar que está sendo real. É um elemento referenciando a si mesmo, não ao arquétipo que ele funciona dentro da obra. Ele é o exemplo que eu falei. Tá lá o roteiro, você pega palavras aleatórias e coloca um palavrão. Substitui ou coloca antes ou depois. Onde é que tem peso? Onde é que tá o tom qualitativo? Porque eu só tô vendo palavras jogadas ao vento, não tô vendo técnica nenhuma, não tô vendo elemento nenhum, né? Vamos dar um exemplo de algo que foi bem feito na série da Castlevania. Todo mundo fala palavrão naquela desgraça. A primeira vez que a menina lá, boca limpa, falou palavrão, mano, foi muito bom, velho. Muito bom. O casal salva demais Castlevania, pô. O casal salva demais Castlevania. E o pior é que eu não gosto de Castlevania, mas um dos meus casais favoritos é o casal de Castlevania. Na vontade de pegar só os momentos que eles estão sendo um casal, cortar, pra fazer só um anime de romancezinho dark na era medieval. Muito melhor. Ponto que eu só começava a rir mesmo. Só que, independente de gosto pessoal, as exposições da série são bizarras. Não acontecem só no início não, acontecem até o último episódio. Tem uma parte muito engraçada que os soldados do governo não leram o relatório, e aí a Lady vai explicar e fazer a exposição pra nós também aqui do público. E no meio do diálogo ela começa a falar. Sparda é o único ser lunar na mesma hora. Foi um cavaleiro... Nossa, isso pra mim, isso é muito sacanagem, puta que pariu. Nossa, isso é uma das coisas mais plásticas, que você pega um erro e faz uma piadinha nesse erro pra mostrar que você tá consciente desse erro. Pra o público que não entende achar, eles sabem, então é de propósito. É conceito. Não é conceito. Eles estão tirando sarro ao invés de resolver. Entendeu o pontinho? É exatamente pra te enganar. Entendeu o ponto? Ele não tá falando blá 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 pra tirar sarro. Não, porque adivinha, isso não é uma paródia. Porque eles vão usar esse artifício de novo. Se, por exemplo, a série tem 3, 4 momentos de exposição grandes. Primeiro acontece, segundo acontece, terceiro e o quarto disso acontece fazendo piada, é interessante. Porque você está quebrando a monotonia. Mas isso não é pra quebrar a monotonia, é ao contrário. Isso é pra justificar a monotonia que vai acontecer. É que eles não estão percebendo o erro e estão tirando sarro desse erro. Ao contrário, eles estão usando técnica para justificar esse erro e fazer você não perceber esse erro. Só que a diferença é que isso é feito para não só te enganar no sentido... É um apelo, é algo apelativo, só. Contando com o seu baixo senso crítico de que vai vir uma mentira mal feita, vai vir uma mágica mal feita, que ele tá, pelo amor de Deus, não percebo, pelo amor de Deus, não percebo, pelo amor de Deus, não percebo. Ufa, não percebeu, ainda bem que ele é burro. Mas basicamente isso. Há mágicas que são mais divertidas de você ver a resolução do que você ver a aplicabilidade daquela mágica. Mas tem aquela mágica que é tão boba e simplória que você olha, perdeu a graça. É isso aí. Poderosíssimo, blá, blá, blá. Porra, até a série sabe a besteira que tá fazendo. Quer outro exemplo? Lá no avião, antes do Dante liberar o Nossa! o Coelho fica mandando um blá 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 pro protagonista, pra ele se sentir muito bravo e sei que lá. Mas até esse ponto da história, não conhecemos nada do drama real do Dante. Não tivemos acesso aos sentimentos do personagem, ou uma construção do porquê aquilo machuca ele. A gente vê uns 5 segundos de flashback aqui Nossa, ali. isso é muito comum de série adaptativa, velho. Porque em vez de você adaptar o personagem, você pega um personagem que você acha que tá na soma zero. Lê, como assim? Goku, Dragon Ball Super. Por que o Goku no Dragon Ball Super, ele não tem um arco? Porque ele já teve um arco de desenvolvimento. Você já conhece o personagem. Então ele não precisa. Porque você já gosta do personagem. Você só precisa manter essa média. Que vai virar um arco estático. E acabou. Porque a série anterior, Dragon Ball Z, já fizeram esse trabalho de você sentir empatia. Então o que esses cabras fazem é fingir que você está tendo a empatia com o personagem como se fosse uma continuação dos jogos. Mas não é!
Mas não é, é um personagem novo. Esse personagem ainda tem que se provar ser o Dante. Ter um nome, uma pseudo-aparência, não significa que você o é na obra da ficção. Assim como o Goku agindo igual um abestado no Super, eu falo, isso não é o Goku. Ou seja, o personagem precisa dessa consistência para sempre, o tempo todo, se provar. Ou seja, um personagem pode não o ser. Seja na sua percepção, seja na sua escrita. E isso é muito chato. Porque isso é... Mano, isso é muito repetido em obras ruins, em obras medíocres. Porque você só tá usando que... você conta que as pessoas vão completar esse meu erro para elas não sentirem. E se a pessoa não completa, o personagem fica vazio e sem motivo de existir. Isso é muito... Tipo, igual o robô, é uma roleta russa. O narrador falou, é uma roleta russa de técnica. Faço desse jeito, rezando pro corno, para anestesia visual e o corno do fã completar isso para mim. Isso acontece muito com a obra fã, muito, que é o clássico. Por exemplo, se você for ir assistir o Dragon Ball Super Broly e não conhecer e não gostar de Dragon Ball, o filme só vai ser um espetáculo visual só, em momentos específicos, tipo até chato, porque só tem luta barata sem peso. E você não pode colocar isso como um erro, porque a obra tem o foco de ser fã. A diferença é que você não está fazendo uma temporada 2. Você não está fazendo algo para fã, porque você está distorcendo. Você não está fazendo o filme 2, você está refazendo o filme 1. É como se o Andrew Garfield não desenvolvesse as temáticas dele, não desenvolvesse a psique e nem a internalidade do personagem, porque você está contando que a pessoa que assistiu a primeira versão do Tobey Maguire já tem isso, e você não faz isso no personagem. Como se, por eles serem Homens-Aranhas, eles são o mesmo personagem, mas não são. Ai, caralho. E é só isso. É um pouquinho de informação fria ali pra você e se vira, meu filho. Toda essa cena é artificial demais. Ele precisa usar o Devil Trigger pra salvar o vice-presidente e os aleatórios no avião, mas por quê? Ok, ele não mata humanos, ou pelo menos evita. Mas por que emocionalmente isso é algo relevante pro personagem? Foi porque ele fez uma promessa pra mãe? Foi porque ele sempre sentiu que tinha essa responsabilidade por ter poderes diferenciados? Decidiu fazer isso agora pra provar que o lado demônio dele não define? Todas essas seriam explicações plausíveis, mas a série não aborda nada disso até o momento, e nem depois, pra ser sincero. No máximo é tipo, ele quer salvar o Enzo porque ele é um amigo malandro? Compara com a cena no final, onde ele começa a ativar o Devil Trigger depois do que acontece com o Enzo. Ali tinha sentimento, tinha drama, tinha emoção. Não tanto, né? Porque a série não foi bem escrita, mas tinha o suficiente para ser o momento mais emocionante do Dante, visto que o Enzo foi levemente trabalhado e vimos muitas cenas dele demonstrando sua personalidade, com algumas técnicas de empatia. Inclusive, o ato final dele entra nisso também. Percebeu como a cena inicial do Devil Trigger fica totalmente sem conexão emocional? O mesmo vale para a aparição do Virgil falso no início. Cara, você já pensou na Lala Move? A cena é totalmente sem sentido narrativo ou emocional. Ela é apresentada como um grande boom aleatório, com uma música impactante pro Virgil, com um drama falso e o Dante em choque falando, você devia ter morrido. Para depois, nada disso importar em 5 segundos e ser só um fanservice mal feito e pra pegar o seu interesse, porque a série... Isso daí é um primeiro desenvolvimento de viés da culpa? Eu acho que é viés da culpa. Só que adivinha, a série não trabalha isso. Se vocês pegarem o meu vídeo sobre Mundo Proibido, a animação brasileira, vai lá ver, eu falo sobre o que é uma narrativa não usual. Obras feitas pelo público comum, elas não querem deixar você esquecer, porque elas não querem que você não quer perder o público. Então você tende a sempre, ao que é importante, em momentos chave ou até mesmo um pouquinho aleatórios, você retornar esse arco para a pessoa não esquecer. Só que às vezes nós temos narrativas não usuais que na verdade fogem disso, que na verdade querem punir o público se você não estiver prestando atenção. Então, me diz, qual desses dois é o caso da série? Me diz. Você vai me dizer que a narrativa da série é uma narrativa não usual, que ela está colocando isso para você perceber e você conectar os pontos de viés do sobrevivente, acho que é trauma do sobrevivente, algo assim, para que isso seja o suficiente para você perceber toda a complexidade da psique do Dante, ou isso só é um desenvolvimento jogado com foco única e exclusivamente nessa cena, para gerar uma empatia forçada, para ter o mínimo de link possível, para rezar que você não perceba outros erros narrativos que a série tem. Qual dos dois? É um cara que tá se esforçando ou um cara que tá fazendo a moda caralha? Eu quero muito. Se você acha que eu esforço, é isso, gostaria muito que você tentasse defender essa série. Vai. Porque vocês não tiveram... É aquilo que eu falei lá no Mundo Proibido mesmo. Quando você vê excelentes qualidades, como é no Mundo Proibido, no requisito visual, são excelentes. Não é tipo bonzinho. Não, é excelente. Um dos filmes mais lindos de animação em quesito de cenários que eu já vi. O filme é uma concept em movimento. Aí quando você vê certos errinhos de animação, o que é mais provável? Que a equipe tá preguiçosa e decidiu não focar nisso? Ou que é uma escolha de sacrifício de eficiência? E a gente tá falando da porra de uma obra da Netflix.
de um corno que já percebeu pelos seus outros trabalhos o quão medíocre ele pode ser e o quão medíocre ele precisa ser pra vender. E só. E eu não vejo valor nisso. Você pode ver, mas eu não vejo. Sabe que é incapaz de manter uma continuidade coesa por mais de 3 minutos. Tudo só acontece na série, sem motivo relevante algum, e quando querem dar um motivo de continuidade, ficam literais 15 minutos explicando sobre mundos quânticos. Então acaba que o próprio Dante nem tem profundidade ou desenvolvimento na série, além de também não ser legal. Ele não é o cara legal, é mais um bobo poderoso. A única cena que pega a parte tirada dele é a invasão na casa, como comentei mais cedo. Fora que fiquei... Verdade, porque o que dá o tom do personagem é o mundo. É gameplay, é a estrutura de lógica que é colocada na série, é a quebra não usual ou até mesmo proposital da física, é a percepção, é tipo... Isso acontece muito nesse tipo de videogame, se não me engano, Bayonetta, por exemplo, pra alguém de fora é uma das coisas mais toscas do mundo, pra alguém que de dentro é uma das coisas mais mamidere possível da existência do personagem. E adivinha, o mundo é um personagem ou o mundo é só um plano de fundo? Esse é um dos problemas de quando você vai querer pegar um videogame com uma narrativa simples. Mas o que fez essa história funcionar, nessa narrativa simples, desde um Resident Evil, qualquer jogo na verdade, você traduzir certos elementos, se você não for um cara foda, tu não consegue nem sequer perceber esses elementos importantes que fizeram essa obra em um videogame funcionar e como eles deveriam ser traduzidos para outra forma de mídia. Pega a adaptação, por exemplo, de Light Novel, livro é mais comum, mas Light Novel eu acho que vai ser mais usual para você entender, para uma série, para um filme, para animação. Perceba qual é, que são técnicas diferentes e traduções. Então imagina para games. Então como é que você traduz uma gameplay que ela é uma das formas que também faz as pessoas conseguirem consumir a história para uma série? É algo difícil demais para um bando de medíocre tentando. Falei, quem é você? Porra nenhuma. Mas um porra nenhum pode perceber quando alguma coisa tá errada. Eu não sei como consertar, mas eu consigo ver um carro com o pneu furado e falar, o pneu tá furado. Sabe trocar pneu? Porra nenhuma. Mas perceber o erro é fácil. Mas se tu não sabe trocar porra do pneu, não se ofereça, caramba. Quem dúvida de quem era o protagonista Só vai fazer o carro bater. série, ele ou a Lady. E esse é um ótimo momento pra falarmos da Dark-Con. Mano, que grupo horroroso. O design é bem zoado, mas isso é relativo. O que não é relativo é o fato deles serem uma enorme perda de tempo. Eles acabam tendo muito tempo de tela e diálogos e não servem pra nada. A história nem tenta fazer você se importar com eles. Eles querem que você só acredite que eles são fodões capazes de capturar todos os caçadores de demônio com facilidade. Mas a única que faz algo é a Lady. O resto só ocupa tempo de tela. Isso é problemático também. Isso é problemático. Cara, engrandecer personagens apenas por diálogo e pior... E as ações demonstram o contrário. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque isso acontece até quando faz sentido. Por exemplo, Solo Leveling. Onde pegam os caras de Rank S. Só que os caras de Rank S tudo toma peia. Só que eles tomam peia pra personagens foda. Um personagem muito forte, pro protagonista. Mas mesmo assim, ainda fica gratuito. Ainda fica aquela sensação, a famosa bucha. Onde o personagem, ele tem... mais funções do que apenas apanhar. Mas apanhar é a sua função principal, que tira o foco das outras funções do personagem. Vamos dar um exemplo? Shangri-La Frontiers. Acho que é a melhor obra, o melhor anime, é um dos, né? Eu não sei dizer. Mas é o melhor anime com base em videogames que eu já assisti na minha vida. É o melhor. Produção é qualquer coisa, mas é o melhor anime com base em videogames. Lá tem isso. O personagem principal é o mais foda, ele é o mais engrandecedor, mas os outros personagens fortes não são tão pica quanto o protagonista, mas eles têm a importância, conseguem criar a sua mítica, e até mesmo como eles só servem para apanhar, eles têm a sua importância narrativa. Ou seja, eles não são buchas. Nem que um personagem que tem a piada de ser meio bucha tem só um dos momentos mais importantes da obra inteira, que se não fosse por ele, todos tinham perdido. Você eleva o protagonista ao patamar divino, ao mesmo tempo que você engrandece os personagens secundários. Isso é foda. Outra obra que faz isso é One Punch Man. Faz isso muito bem, mas eu acho que Shangri-La Frontiers faz isso melhor ainda, porque o personagem principal você ainda consegue manter o medo do personagem principal perder, por causa da estratégia que ele faz. Recomendo Shangri-La Frontiers pra todo mundo, tá? Todo mundo. Shangri-La Frontiers é um anime foda. E morre de forma patética lá no prédio. E aí a Lady fica, não, meus amiguinhos. Que saco. Salgadinho de pizza. Ô, narrador, tá com fome, porra? Que tédio. Eu sei que não é culpa dele, tá um saco isso daqui, velho. Nossa, tá ruim isso daqui, velho. Mano, eu fiz um vídeo pra um canal de um cliente, acho que tinha 50 minutos. Colocou mais de 20 propagandas, filha da puta. Mano, eu tô tendo que ir em
todo dia uns 20 vídeos de alguns clientes pra tirar metade das propagandas, porque tá intragável. Pra aquele nível, ai. Só que a série em nenhum momento cria conexão emocional entre eles. Seria legal você poder, ô YouTube, mano, coloca lá, quantas propagandas, número de propagandas máxima por vídeo. Deixar a gente colocar um número de propaganda máxima. Porque eu tenho cliente que tem mais de 1000 vídeos, pô. E são vídeos grandes. A cada vídeo de 40 minutos tem 20 propagandas. Fica intragável. Bem pelo contrário, a Lady parece nem gostar deles por serem uns inúteis. Não tem nenhum diálogo pessoal da Lady com eles, ou qualquer relação dela com os personagens, fora estarem em algumas missões juntos, onde ela faz tudo e eles ficam no camburão. Além de toda essa perda de... Não concordo com essa crítica do narrador. Eu acho que é o contrário. Os personagens são feitos de propósito pra mostrar o quanto esse mundo não se importa com eles. É a palhaçada, sabe? É o cyberpunk, entre aspas, aonde você não se importar com os personagens faz no final você se importar com os personagens. Porque mesmo que esses personagens não foram desenvolvidos, você se apegou por um personagem. Então você não está sentindo a dor por esses personagens morrerem. Você está sentindo a dor porque para o personagem que você se importa, esse personagem está sofrendo. Ou seja, esses personagens não existem. A dor desses personagens não existem. Mas a dor do personagem que você se importa existe. Exemplo, Superman. O Superman tá lutando com o Lex Luthor. Aí o Lex Luthor aperta no botão. Ó, acabou de morrer 100 pessoas numa luta. Explodiu 100 pessoas. Você não conhece, não viu nada. Mas aí o Superman começa a chorar. O Superman fica desesperado. Ou seja, você não sentiu verdade nessas 100 pessoas morrendo, mas você sentiu a verdade no sentimento do Superman, que por tabela faz você sentir a morte desses personagens. Adivinha? Quando essa estratégia não funciona, se você não se importa com o personagem. É aí que essa série falhou. Porque basicamente, como a real protagonista é a... Porra, velho, pior que eu gosto do designer dela, eu gosto do design dessa cor. Porque eu gosto de todos os designers de Gear Power genérica, mas as personagens são um cone. Cara, como é que pode? Eu sou muito azarado no meu gosto, porque eu adoro os designers. Mas as personagens são bucha de ruim, são cascas vazias. Ou seja, se você não gosta dela, um segmento inteiro da história que é importante pro desfecho final não funciona. Ai, caralho. Esse é um dos principais problemas. Porque a personagem é chata. Ela foi a personagem que foi humanizada. Ela foi colocada como você sendo enganado pelo sistema. É o arquétipo basicamente dela. O arquétipo do mal ganhando consciência lá. Ela olhando, oh meu Deus, eu sou... Ela é a visão do soldado que está adquirindo consciência, basicamente. É aquele que não tinha consciência, mas agora a tem. Só que, outro problema, eles estão pegando assuntos muito sérios para uma escrita muito pobre. Cara, é muito desrespeito você tá pegando algo sério porque você realmente se importa com isso, ou você tá pegando algo sério para eu, como público, de novo, completar esse sentimento, ou porque você quer realmente abordar. Você está apelando usando, por exemplo, 11 de setembro, ou você realmente quer abordar esse tema para trabalhar isso? Você está fazendo igual o Brutalista ou você está fazendo igual a porra do Emília Pérez? Me diz, qual dos dois você está usando? Você está pegando esse aspecto sério da realidade para abordar ele de maneira profunda, ou você está pegando esse aspecto pesado da sociedade para você sentir por tabela? Ou seja, quem está fazendo o trabalho é o escritor ou o público? É o público, porque o público está completando. Quer uma prova? Se você não sentisse, se esse tema atual não estivesse tão em alta, seja a guerra do Vietnã, a guerra da Palestina com Israel, a morte de imigrantes, ou até mesmo a colonização, se isso não estivesse em voga no momento, você sentiria algo? Não, né? Muito provavelmente. Porque então a qualidade está no quê? Está na esquerda de fazer você sentir, ou está no contexto social que ele está usando e abusando para fazer você artificialmente sentir um sentimento? Me diz, qual dos dois? Vai. Você que assistiu e tá defendendo. Eu não acho que você existe de verdade. Acho que você só tá trolando na internet. Mas se você existir, me diz, qual dos dois? Vai. Ah, Lê, mas eu senti mesmo assim. Não, se você sentiu, tá tranquilo. Se você foi enganado por uma mágica simples, você foi enganado, acabou. Mas eu não sou ser enganado. Obras são mentiras. Mas não quer dizer que uma mentira mal feita vai me enganar. Uma mentira simplória vai me enganar. Porque não é a minha primeira mentira que eu ouço. Já tô há muito tempo lidando com mentirosos. Pra ser enganado por tão pouco.
de tempo com o grupo. Quando eles morrem, também temos ali o drama do casal, e a mulher chora, e meu Deus, como isso é triste. Sendo que, novamente, ninguém liga. Esse não é o foco da história. Esses personagens não foram desenvolvidos. Esses personagens nem foram apresentados de fato. Só ficaram lá. Cadê eles agindo? Cadê eles sendo relevantes? Não tem nada disso. Fora que eles tomam tanto tempo de tela que os verdadeiros antagonistas que participam da ação, os demônios chefões lá, não tem tempo nenhum pra se tornarem mais marcantes. Então ficam aqueles dois Onis burros, o Metamorfo, a Planta e o Cavaleiro lá, só lutando e falando trivialidade. Pô, se tocasse o tema de Aqui eu tela dos sinto dois- que o autor tentou copiar um pouquinho de Devilman, mano. Tentou. É aquela palhaçada, né, de um autor... Se você é cego de um olho, você vai enxergar tudo pela metade. Se você é um autor medíocre, você nunca vai ler um autor nota 10 e entender com a sua totalidade. O mundo é limitado, muitas vezes, pelas suas limitudes, né, entre aspas. E é isso que o cara faz. O cara ele definiu Devilman nisso aqui, ó. Isso é muito feio, porque, cara, você perceber a mediocridade do escritor que você tá vendo, mesmo que eu não tenha capacidade de escrever uma obra melhor que ele, eu tenho a maior certeza que, pelo menos em interpretação e crítica, eu vou ser melhor do que ele. E isso é bizarro, porque eu não vivo disso, o cara vive. Então qual é o valor nas suas ações? Lê, muito pedante. E sim, eu não pedante, se você percebeu isso, desculpe. Aí o problema é teu. Mas é exatamente esse é o ponto. Eu não tenho todas as habilidades necessárias, mas eu acho que as habilidades necessárias para, pelo menos, entender uma obra, que é o mínimo, eu tenho. Então você tem a habilidade de escrever uma série, entre aspas, mas não tem a capacidade mínima de interpretação e narrativa simbólica? Porque isso reflete o seu pouco interesse, ou seja, o cara fez a série com o rabo, ou isso reflete as suas limitudes, as suas interpretações limitadas do mundo, ou seja, você está usando esses arquétipos porque eles são mais fáceis e é a sua fórmula de escrever, ou você realmente acredita nelas e essa limitude, essa simploricidade é aquilo que você vê o mundo. Você limita o mundo a um grão de arroz porque fica mais fácil de você trabalhar, ou você limita o mundo a um grão de arroz porque é assim que você vê o mundo. Me diz, para alguns artistas, essa é a minha dúvida, não existe. Os caras estão só usando arquétipo. Mas para esse cara, eu tenho a dúvida, que eu não sei qual é pior, sinceramente. Talvez os personagens que são realmente relevantes pra cenas de ação e pra trama também poderiam ter tido momentos que nos fizessem ficar mais interessados, ao invés da série só se segurar em algumas cenas de ação legais. Sinceramente, tudo que envolve a Dark Con foi horrível. O que nos leva a falar da Lady em si. Ela foi uma personagem ok em relação a como ela foi escrita dentro da série, mas como personagem foi chata pra caramba. Vamos explicar isso aí. As cenas dela, em geral, foram aceitáveis. A verdadeira protagonista da série, na verdade, né? Já que aparece mais e é mais desenvolvida do que o Dante, pelo visto. Porém, existem algumas coisas bem estranhas que a envolvem. É o roubo de protagonismo singelo. Esse é muito clássico. Normalmente, isso não é um problema por si. Temos várias obras que são isso, né? Acho que a mais famosa de todos é o... Só que é o contrário, né? É o contrário, que é o... Acho que é Sherlock Holmes, onde o protagonista não é o Sherlock. Claro que depende da adaptação que você está assistindo, é o Sherlock, mas você me entendeu do clássico. Onde não é o... Como é que eu esqueci o nome do cara? Você me entendeu, não é o Holmes. Mas ele rouba o protagonismo por causa de ele ser um ser mais excêntrico. No caso é o contrário, ela rouba o protagonismo do Dante, só que ela é um personagem chato. O Dante precisaria ser muito carismático para você aceitar ver o mundo pela percepção dela. Porque ela foi usada tanto para ser a percepção do público comum, quanto para ser a percepção de um ser desse mundo. Então ela é o comum do público e o comum do mundo, que torna ela duplamente usual, ao mesmo tempo que tentaram dar uma excentricidade para a personagem que não combinou com essas duas outras formas narrativas dela, porque são meio que antagônicas. Porque ela é o representante de você nesse mundo, ela não te dá as informações para você ser desse mundo. E se ela é a representação do mundo, do médio desse mundo, nós não temos o desenvolvimento do mundo para nós sentirmos ela como alguém desse mundo. Então ela é alguém de dentro e de fora do mundo, ao mesmo tempo que ela não é alguém de dentro e de fora do mundo. Aí ainda colocam depois ela como um viés do protagonista secundário. Ui! Ou seja, é um bando de técnica medíocre mal feita, juntando no mololô e nenhuma delas funcionando, de nenhuma forma possível. Além dela falar muito palavrão pra mostrar uou, como a série é madura, que é uma questão de gosto pessoal, e que por isso eu não vou entrar muito, acaba que ela protagonizou diversos momentos que simplesmente quebraram minha suspensão de descrença. Por exemplo, o Dante consegue desviar de tiros como se eles estivessem basicamente em câmera lenta. Tem força e resistência... Narras power scaling, ui! Pra facilmente aguentar um mega soco de um homem de 250 quilos com um braço mecânico, e enfim, o cara é todo absurdo de forte e rápido. Só hoje, no Magazine Luiza. Colchão e molas ensacadas. Tá com fome, Leonardo? Só 999.
Mas ele não consegue desviar do gancho que a Lady solta pra roubar o colar dele? A coisa mais importante que ele tem na vida e a memória da sua mãe? Depois ela dá uns tiros nele e ele não consegue desviar mais também? Ele toma um chute e quase é nocauteado. Ela empurra o demônio cavaleiro chefão lá com uma facilidade enorme, enquanto o Dante tem que começar a ativar o seu... Isso aí é uma... Cara, isso aí é um complexador de mundo forçado. Como assim, Lê? Você não explica as regras do mundo. Se você não explicar as regras do mundo, ou o skill de poder desse mundo, você pode fazer o que você quiser. Então isso não é um erro por si. Isso é mais algo sem valor do que um erro, né? Como assim, Lê? Se eu não sei a lógica média das lutas, nenhuma luta importa, porque o cara pode tirar qualquer coisa do rego, e qualquer coisa do rego para dizer que tá ganhando. Ao mesmo tempo que isso pode sim ser um erro, porque eles tentam colocar uma escala de poder e eles trabalham essa escala de poder. Então a escala de poder não é que ela tá escondida, ela existe, só que ela é escanteada. Ela não é explicada para certas conveniências de roteiro serem mais passáveis. Mas se você está prestando minimamente atenção, não faz sentido. Não faz sentido. E o pior de tudo é que é problemático para suspensão de descrença, porque você acaba fazendo cenas dissonantes. E é o que essa série mais tem. Então é aquele clássico. Você jogou o cara na parede, ele sentiu dor. Aí tu tacou o cara da lua e ele não sentiu dor, né? Porque Paul Scale, ele é algo utilitarista. Mas ao mesmo tempo, o escalamento de poder de mundo para uma obra de luta, ela é muito importante. Para que você consiga antecipar as lutas, prever as lutas e sentir o medo. Se você não tivesse, se o Freeza não fosse absurdamente mais forte que o Capitão Guinil, você não sentiria medo dele. Então o Scale, quando é usado para gerar antecipação e gerar tensão, ele é muito bem feito. Ao mesmo tempo que é para gerar lógica e a organicidade nas lutas. E adivinha, o que nós não temos nessa bosta. Deve o trigger pra conseguir empurrar o bicho com esforço. Basicamente, quem derrota E além do clássico, é de uma forçação de barra do poder da outra lá. Porque ela, como ela é uma protagonista, você não vai desenvolver ela por um tipo de força diferente. Então ela fica naquele clássico de todo mundo é forte, mas todo mundo é forte diferente, mas esse forte diferente se manifesta da mesma força. Aquele clássico de eu tenho uma técnica melhor que a sua, mas faz a mesma coisa que a sua, só o texto antes da técnica é diferente. O famoso dash corte, o famoso só socão, é o famoso sock blast, entendeu? Que, por exemplo, tem em Dragon Ball, por isso que muita gente gosta do instinto superior e do ultra ego, que são realmente técnicas de verdade, não quem mais forte, quem mais fraco. E é o caso aqui. Você não tem esforço, você não tem desenvolvimento, você só tem antecipação de mítica. Que é aquele clássico, ela é forte porque sim, porque algo aconteceu que a gente não sabe. Aí, como a gente não tem nada para teorizar, a gente só aceita, porque não tem desenvolvimento. Mas aí não tem esse desenvolvimento para o quê? Para certas conveniências passarem. Inclusive, o vilão final é ela. E, sinceramente, eu não ligo pra mudança de protagonista. Por exemplo, Scott Pilgrim na Netflix mudou o protagonista pra Ramona, e eu gostei da série, fora o final lá. Tem análise aqui no canal pra quem quiser ver. Mas aqui só ficou mal escrito. Se liga nisso. Só defendendo quem não gosta da mudança de protagonista, porque uma coisa é você ter uma mudança de protagonista quando a série já foi adaptada. Já foi adaptada em filme, já foi adaptada em outras coisas, tal. Então as pessoas já estão satisfeitas com a versão do protagonista. Você já tem a série adaptada, por exemplo, no filme, que é uma das versões definitivas, eu gosto muito do filme, você já tem. Então quando você já tem a adaptação do protagonista, tem uma nova adaptação, é muito valoroso. Mas então, você não tem adaptação da bodega em série. Tem um anime lá, mas não é consenso, os fãs não gostam, então meio que os fãs preferem esquecer, porque o anime é chatão. Então você não tem, ou seja, traduzindo, reformulando, os fãs não estão satisfeitos com a adaptação do protagonista. Então eles querem ver o protagonista, e por eles quererem, eles não valoram ela como protagonista. Entendeu o ponto? Ou seja, nós não temos a satisfação dos fãs em uma adaptação, em uma série do protagonista. E por eles não terem essa satisfação, eles não vão valorar essa mudança. Coisa que já em Scott Pilgrim não aconteceu. Porque as pessoas conseguiram valorizar. E muitas pessoas não gostaram. Mas, por ter uma certa semi-qualidade, você consegue ver algo além. O que ela, sendo uma nova protagonista, adiciona na série? Nada. Porque tudo que foi trabalhado nela poderia ser trabalhado com o Dante. Você só dividiu o tempo. Você não fez um personagem 100% e outro personagem 100%. Não, você fez um personagem 20% e outro personagem 25%. Então, você não se justificou na sua qualidade, nem na sua esqueci. Na sua unicidade, na sua unicacidade, né? Ser algo mais único que os fãs não viram. E você também não entregou para os fãs. Você não entregou para os fãs um fanservice. E nem, eu acho que nem tipo arte. Porque, oh meu Deus, arte. Porque foi mal feito.
um lixo. Então as pessoas não conseguem valorizar como sinônimo de, é a visão do diretor. Foda-se, é um lixo. É a visão do diretor. É a arte. Tá, foda-se, pô. Que a sua arte suma no vale do esquecimento. Desculpa, o validador da arte é o sentimento. Se ninguém sentiu, se uma pessoa sentiu, é arte. Mas se ninguém sentiu, vai ser uma arte esquecida. Como 99,999% das artes serão. Assim como 100% das artes serão com a gente sumir desse mundo. Mas são validadores de qualidade e de percepção de valor. A personagem xinga o Dante de tudo que é nome, o ser mais insuportável das duas espécies, ridículo, idiota, inútil, filho da puta e por aí vai, prendendo ele no camburão diversas vezes, sem dificuldade alguma. O roteiro faz ela humilhar o personagem moralmente, verbalmente, fisicamente, na maldade mesmo, sendo que o Dante em nenhum momento sacaneia ela e a salva umas 3 vezes. Isso tudo Cara, eu detestei isso, porque tentaram o quê? Transformar ela numa filha da puta e transformar o Dante num coitadinho. Além de não combinar, não achei que combinou, porque não foi bem executada, gerou um problema de que a gente não gosta nem do Dante nem dela. Então, o arco dela sair dessa racista ou xenófoba, por exemplo, para alguém que está percebendo os erros do mundo, e do Dante sair desse ser mais apático e bobo para alguém que realmente tem, entre aspas, aura de verdade, porque pode ser colocado, o pessoal pode colocar, é o Dante início de carreira, é o Dante ter a motivação, não é o fator qualitativo. Beijo. Então, mesmo assim, o que acaba no final não funcionando. Porque a gente não consegue se importar com ela e da sua mudança, ao mesmo tempo que a gente não consegue se importar com o Dante. Porque isso é feito para a gente não liga. Por quê? Porque banalizado ela falar palavrão. Para colocar pra gente que as palavras dela não importam. É o famoso arquétipo de tsundere. Se você é alguém que gosta de anime, ou é simplesmente o arquétipo do falastrão, do canastrão. Daquela pessoa que fala, mas as palavras que saem da boca dela não têm um real significado. Porque é apenas a externalização da sua fala de alguém que não está 100% estruturado internamente. Então, teoricamente, para representar isso, me diz, você que gostou da série, você sentiu isso? Você completou isso? A série te deu elementos para você sentir isso? Ou você talvez só percebeu isso agora? Ou você só fez um link de outras obras? A obra me diz. Adivinha? É muito mal feito. Eu nem preciso ficar dando exemplos de outras obras. Só o exemplo de que você não tem um contraponto real de você sentir a injustiça das ações dela, de você não sentir esse lado dela quebrado, porque quando você faz um personagem onde ela sempre está falando putaria, isso reflete que ela por dentro como um todo está quebrada. Para isso como um todo refletir em todas as atitudes dela. Então, o que acontece é a série tratou como um pedaço dela está quebrado, não como um todo. Entendeu o pontinho? Por isso que reforça naquilo. Lê, como isso resolveria? Se desse mais tempo para ela, para desenvolver ela, e todas as situações dela, ela tivesse quebrada. Por isso que ela não conseguiu se sentir com a equipe, por isso que ela não conseguiu só sentir quando a equipe morreu, por isso que ela ficava maltratando o Dante, por isso que ela sentiu quando ela estava pregando outra coisa mal feita, que é o paralelo de imigrantes ilegais, que são os demônios, tal. É a Latramp da vida, né? É a obra do momento. E quando o momento sumir, a obra some junto. Tudo bem, se você gosta que a sua obra de arte tem essa temporalidade zerada, sendo que nós temos obras de artes que transcendem o tempo e a ação humana, você escolhe o que você vai valorar. Fique tranquilo. E a partir daí, é um lixo. Olha, mas isso é injusto. As obras também são feitas para a sua temporalidade. Mas elas serem feitas para a sua temporalidade, para as suas estruturas do mundo atual, não significa que elas não precisam usar as técnicas comuns de narrativa, ao mesmo tempo que não significa que quando elas têm que não ter a qualidade necessária para que no futuro você também use essa qualidade. Ou seja, nós temos obras que são importantes para o seu fluxo temporal. Mas elas também têm outras qualidades que as tornam únicas e boas, independente desse fluxo temporal. Entendeu, pontinho? É clássico. Django Livre. Django Livre? É Django Livre? É Django Livre. Mesmo se nós estivermos em um mundo onde não existisse mais racismo não existe nunca, o filme seria bom. Ambos. Tanto o original quanto a sua paródia realista, que é o do Corninho lá, que esqueci o nome dele. Então, a temporalidade não justifica a escrita medíocre pra ruim. Ui! acaba funcionando como uma técnica de antipatia, porque o Dante está sendo vítima de várias injustiças. Isso. E mesmo assim salva e protege seus agressores. Isso é uma técnica comum colocada a vilão. Ou, entendeu o ponto? Colocando uma técnica de escrita em vilão. E o problema é, o mundo não segue essa escrita.
Você não pode deixar que um personagem tenha uma escrita mais complexa, de desconstrução, enquanto o mundo é a coisa mais mais padronizada e mais clichê de todas. Você precisa dar as ferramentas pro seu público completar a sua escrita, caramba, ela precisa ter. Meu Deus, por que você acha então que tem tantas obras que fazem um mundo ser vivo, ser uma ferramenta de interpretação, caramba? O cara é muito ruim, como que é a série? Ou seja, ele é um cara gente boa. E enquanto a Lady tá recebendo essa bondade do Dante, por assim dizer, ela o maltrata de todas as formas, inclusive o traindo no final. Então é muito mais provável que você vai achar que essa personagem é uma sacana e você não vai gostar dela. Enquanto eu assistia no final da série, eu tava feliz. Ai, mas tem tantos personagens sacanas. Aí tem um Freeza, não é? Tem um Freeza que também é sacana. Ai, tem sei lá quem que é sacana. Você só não gosta dela porque ela é mulher. Não, é porque ela é mal escrita. Porque ela é mal escrita. Ela não tem ó, Dragon Super, que é um lixo. Não tanto quanto essa série. Essa série só tem o bônus de ser curtinha. E agora, vou falar uma frase. E agora, o que escorrega? Essa frase torna o Freeza naturalmente mais foda do que qualquer coisa que ela faça. Então não queira comparar uma personagem mal escrita com uma personagem bem escrita. Então, não, é porque ela é mulher? É porque ela é mulher, e por essa mulher as pessoas têm preconceito e que exigem ela ter um nível médio de escrita maior, mas ela é um nível médio da escrita, por exemplo, dos personagens homens. Meus ovos, me prova essa porra, me prova, filha da puta. Que pode até ter machista, e tem, mas infelizmente os caras estão cobertos de razão, porque até mesmo eu que não sou, até eu, que o apelo visual dela me funciona, o visual apenas, porque eu adoro esse designer de Gear Power moderno, pega o próprio Mundo Proibido, que tem esse mesmo design mais futurista, que eu também gosto, eu gosto do design dela, ela é um lixo, caramba! A existência de pessoas burras não justificam a escrita merda que a série tem. Vá defender quem é injustiçado, de fato. Não isso. Sabe por quê? Porque você não tem o direito de querer definir quantas pessoas têm que sentir uma escrita ruim. Porque você está falando por ter um machista não gostando por motivos errados, você não tem o direito de não gostar. Foda-se. Ninguém se importa no final, porque ela é ruim. Cara, isso é muito foda, velho. Muito foda. Ai, caraca, que série ruim, Achava que ela ia morrer. Se ela fosse uma personagem interessante, tudo isso aqui podia até funcionar, mas ela é executada da forma mais rasa possível. Não vemos o interior dela emocionalmente, só vemos coisas literais, como o flashback. E olha, tem não é que a gente não vê o que interior dela, é que mesmo quando a gente vê o interior dela, não ressona com o mundo, com os personagens, com a história direta. É claro que conecta com a história, mas não conecta diretamente com a mesma qualidade média da escrita. Você tem cenas isoladas que, se fosse num personagem bom, faria algum sentido, mas a cena que está sendo referenciada não foi bem colocada. A construção do mundo não é boa, então pela construção de mundo não ser boa, o desenvolvimento da alegoria das guerras, dos imigrantes, do racismo, da xenofobia, não é bem feita. É aquilo, é só uma apelação pela apelação, para fazer uma autorreferência no momento que nós estamos tendo no nosso mundo, mas que não tem nenhuma qualidade por si na obra, tem a qualidade na percepção do público de outras coisas da vida real que eles estão colocando. Então você projeta o seu inimigo ali. Então o que você está vendo não é o que a série está apresentando, mas o seu inimigo. Entendeu o pontinho? Que se você não tiver esse inimigo, ou se você não quiser projetar o seu inimigo, deixar a série fazer esse trabalho, não existe esse trabalho. O cara só cortou dificuldade. Ele não quis ter a dificuldade de criar esse inimigo. Ele deixou você completar para fazer twitteiro no Twitter ficar se matando e ficar se autopunhetando pela sua própria ideologia. Parabéns! Quer usar a arte pela sua utilidade? Eu não vejo isso como valor. Então as técnicas usadas aqui para mim são sem valor, inócuas e chulas, que vai fazer essa bosta daqui só sobreviver pelo hate, e quando o hate diminui, ela some. Parabéns. Quer sobreviver pelo hate? Sobreviva pelo hate. O ódio também é um sentimento. Mas eu não sou obrigado a valorar nada. Então, isso é apenas ação. Não é um sentimento. É reação. do Dante, inclusive. E ele não é um problema em si, é um flashback ok. O episódio 6 faz um bom trabalho nesse quesito, em especial na representação lá do coelho. Mas acaba sendo só informação e não emoção. E não vemos essa emoção preencher a personagem de verdade. Ela fica em apenas uma nota, repetindo o mesmo som sempre, sem nenhum outro instrumento pra criar uma harmonia, melodia ou ritmo. Ela não tem dinâmica com nenhum outro personagem. No máximo ela tem 5 segundos ali no final com o vice-presidente, mesmo assim ficou super raso também. Ah, e aqui fica uma dúvida. O que aconteceu com aquele amigo de infância dela? Ele só tava ali porque, sim, não serviu mais pra nada? Apelo barato.
É só pra apelo. Você não tá construindo a cena pensando no macro, você tá construindo a cena pelo pensamento da próxima cena. Se ele não era relevante pra história de forma alguma, por que tava ali? Porque É ganhou um sistema de humanização, aí você já usa a criança, já coloca ela fofinha pra fazer o link de infância, depois pra fazer o link de amigo. Você está humanizando uma personagem extremamente antipática pra você forçar o querer e o gostar dos personagens. É as técnicas mais vagabundas possíveis, que numa série, no mínimo, constante em tudo aquilo que aborda, funcionaria pra ser pelo menos uma série medíocre. O que ganhou no episódio 6. Não era melhor ter usado essas cenas pra desenvolver a relação dela com o pai e a mãe, que era o ponto verdade. principal do drama? Enfim, talvez Pô, você... agora que ele falou a verdade, seria muito mais. Porque, amigo, eu acho que é pra fazer o paralelismo de solitude não, de solidão. Eu acho que é pra fazer isso daí, pra depois fazer o paralelo com Dante, talvez numa segunda temporada, porque esse corno ele consegue. Desculpa, eu vou ter que. Ele consegue encantar gado, ele consegue flotear para os ratos. Então vai ter segunda temporada, porque nem que o próprio hate levou a série ter a visualização média pra se manter, que vai ser trabalhado, né? Então ela tá sendo trabalhada pra ser aquele arquétipo de vai, não vai, até que no final eles vão ter, tá. Eu nem duvido como esse cara, não sei se é ele, né? Não sei quem foi que fez o romance de Castlevania. Vai meter um romance aí, não duvido. Esse cara, ele escolhe as coisas que os fãs querem ou gostam, muito mais baseado no gosto dele do que na necessidade dos fãs, mas eu não duvido ter algum tipo de romance de desenvolvimento, e que isso talvez tenha sido colocado para, num futuro, transformar ela e o Dante em amigos para depois transformar em um romance, ou de romance direto, depende do que esse corno tiver algum mínimo, um pouco a mais de vontade, para pelo menos se esforçar um pouco na série inteira, não no primeiro e no último episódio. Beleza, narrador, entendi que ela é um personagem chato, mas reclamar dos feitos dela na obra é coisa de nerd, não tem nada a ver com qualidade de escrita. E você não tá necessariamente errado, mas não é tão simples assim. A série acaba sendo super inconsistente com a capacidade dos personagens, de um jeito que vira a famosa Oxe, claro que assim, pô. Os feitos também são qualidades de escrita, caramba! Porque você também, através da média dos feitos, você desenvolve o viés emocional, o poder. Ou você vai me dizer, de novo tendo que usar Dragon Ball, eu tenho que ter exemplos melhores, mas eu não tenho, então foda-se. Ou você vai me dizer que o pessoal que reclamou do laserzinho no Goku Super Saiyajin Blue, um laser dando dano no Goku, ou do cara lá dando um tiro e o Goku ficando machucado no braço, só porque ele parou um pouquinho de treinar, isso foi legal. Ou isso não diminuiu o próprio peso da própria percepção da obra. Então nós temos seres que destroem planetas, nós temos seres que, no grito, abalam o universo, mas que, por causa de uma frase lá na puta que pariu, de 500 capítulos atrás, falando que se você se desconcentra, sua resistência cai, na puta que o pariu, que não é reforçado, por causa disso a cena é boa. Então, não é porque você não dá valor a essas cenas de power scaling e que o valor que elas têm não existem. Não é porque você tá com o olho fechado que o que tá na sua frente deixa de existir. Você só não tem a capacidade, ou você não tem a finitude de perceber os aspectos positivos e negativos de um scale bem feito, mal feito ou medianamente bem feito por padrão que a obra necessita. frase conveniência de roteiro. Claro que, em algum nível, quebra de lógica existe em toda a obra, e isso não é um problema em si. O que é relevante é a série te pegar emocionalmente pra você ignorar isso, ou serem quebras rápidas e pequenas, talvez com algum contexto cômico ou sentido e explicação contextual por trás da situação. Aqui, às vezes, o Dante parece ter a força de um adolescente humano normal, e nas outras do Super-Homem Prime. E a Lady, que é a humana, é quem realmente parece ser filha de Esparda, não só pelos feitos dela na história, mas pelas suas capacidades bizarras e pelo seu tempo de tela. Exato. É como se o Dante, ele tivesse a intencionalidade de colocar o seu poder no seu estado mental. Só que aí tem um pequeno problema. A outra também, teoricamente, também é instável dentro da sua mente. Mas aí a instabilidade dela é colocada através das suas ações, quando ela falhou lá com a arma, com a cena lá. Fato! Mas você não acha que ter apenas pouquíssimos reforços não torna a sua obra um pouquinho mais simplória? E até mesmo, dado a falhas de outras características, não seria melhor você ter os reforços emocionais mais bem estabelecidos para realmente gerar emoção? Tudo bem, né? Se você aceita e para você já basta uma técnica sendo usada, tudo bem, né? Tudo bem.
Se você não tá muito engajado emocionalmente com a história, quando você vê esse tipo de contradição gritante na sua cara, começa a incomodar, você sai da fantasia, começa a se questionar, vira o famoso que mentira ou que forçado. Mas ok, segue o roteiro, não é a pior das coisas, mas quando você vai juntando com os outros problemas, fica meio desesperador, nada se salva. Se prepara porque os problemas não acabaram. Até o momento, conversamos de diálogo expositivo, de desenvolvimento de personagem, organização da trama, ganchos emocionais, coreografia de luta, mas ainda temos que falar de um outro elemento importante, o diálogo em geral. Além de toda a exposição que já conversamos, o diálogo mesmo é muito fraco. Os personagens parecem não falar nada de verdade, nada sai de fato da alma do personagem, e sim da caneta do roteirista para que eles sejam marionetes úteis. E isso é uma grande diferença de bons autores e autores medianos e ruins. Todos Lê por que isso acontece? Basicamente porque o mundo não é vivo. Se o mundo não é vivo, se o mundo não tem organicidade, ou seja, isso daí é uma consequência dos erros de outras obras. Entendeu, pontinho? De outras obras não, de outros artifícios da obra, que faz com que o mundo ele perca a sua unicidade e pareça tudo formulaico. É aquela coisa, o que é uma obra ficcional? Uma obra ficcional é uma mentira, que tem que ser tão bem contada para você acreditar que ela é verdade. Por isso que você chora. Por isso que muitas vezes você tá lá defendendo um personagem fictício, porque ele se conectou tanto com você que ele, a partir dos seus sentimentos, ele existe no sentimento, na sua alma, na sua ânima. Ele existe para você, porque você o ama como se ele fosse de verdade. Então, se é o intuito de uma obra, que é uma mentira, se passar como verdade, imagina quando essa mentira não é bem passada e você ainda continua sentindo a mentira. O quão dissonante e triste é você assistir essa obra. Basicamente é isso que acontece com essa porcaria aqui. bons autores dizem, meus personagens ganham vida e agem sozinhos. Eles são pessoas de verdade. Essa é uma forma poética de dizer que os diálogos e ações de cada um é ditado pela essência do personagem, e que tudo que é útil para a história também precisa ser, pelo menos a maior parte do tempo, condizente com o personagem e representar a alma dele. Imagina o Kratos de God of War e o Sherlock Holmes precisando obter uma informação de um alvo. Cada um vai abordar a situação de uma forma totalmente diferente, falar e agir de modos diferentes e por aí vai. Isso também acontece porque ninguém tem base, né? Você não sabe como um personagem é para saber como é que ele vai agir. É aquilo que eu te falei do personagem ele ser abordado e escrito já com metade da facilidade, pensando que você já conhece o personagem e que você vai passar pano pro não desenvolvimento dele. Só que, adivinha, não. Se o personagem muda a aparência, já é outro personagem. Então, imagina ele mudar a sua estrutura narrativa e de passagem de... ainda nem é, tipo... Se essa série fosse a continuação dos jogos, isso já seria problemático. Porque as técnicas de empatia de jogos e de séries são diferentes. E nem isso ela é. Cara, é uma irresponsabilidade com a sua escrita gigantesca que esse cara tem, pô. Caraca. Esse tipo de coisa é porque o personagem foi bem definido. Aqui em Devil May Cry, isso não acontece muito. Principalmente na hora da conversa, todos parecem unidimensionais. E eu sei que dá pra discutir esse termo, mas aqui eu tô usando na forma casual. Dante é bobo, Lady é chata e o resto é irrelevante. Mentira, no máximo tem o Enzo, que mesmo sendo secundário, tem muita personalidade. Até os grandes vilões, o Coelho e o Vice-Presidente... É bizarro você parar pra pensar que até mesmo em obra ruim você consegue comparar com essa obra ruim. Verdade. O que era pra ter é todo personagem ser o Enzo. Todo. Mas não é isso que acontece. Ele é o mínimo de qualidade que a obra teve que ter para ela ser passável. Para você que gostou um pouquinho, ver alguém falando que é um lixo, não é um lixo assim, tá vendo? Esse personagem ele tem o mínimo de desenvolvimento possível. Então, se ele tem o mínimo de desenvolvimento possível, você não pode dizer que é um lixo. Tem que dizer que é no mínimo medíocre. Ah, papai, como eu detesto a internet, Jesus. Vão sendo representações vazias de briguinhas políticas modernas. Tipo, sério? Não que os temas em si sejam novos ou proibidos de se falar, mas a técnica usada é a mais barata possível. São farpadas super... Se você usa algo sério de maneira barata, não me queira me argumentar que você está fazendo isso para desenvolver. A qualidade de uma obra é tão grande quanto os seus temas abordados. Então você precisa manter a qualidade. Para eu saber que você está levando o assunto que você está tendo com seriedade, o mínimo que eu exijo é a mais pura qualidade. Tá lidando com assunto sério? Tá lidando com assunto que pessoas sofrem? Hoje você vai ser obrigado a lidar com o meu eu mais crítico de todos. Porque eu não vou aceitar você usar algo que hoje causa dor como artifício e como técnica de roteiro, filha da mãe. Você, na verdade, vai pegar a minha mais completa e total antipatia. Não me venha pegar a sua punheta ideológica e a jogar para cima de mim, que isso eu não vou aceitar. Não vou aceitar você lidar com política e com coisas que hoje são sofrimentos como easter eggs, como referência, como fanservice ideológico. Isso eu não vou aceitar. Se você quiser aceitar para projetar os seus nêmesis numa obra, tranquilo. Existem obras feitas para você se projetar. Seja projetar a sua limitação interna quanto a sua limitação ideológica. Tô tranquilo. Mas não queira me exigir que eu veja valor nessa porcaria, não.
que em nada influenciam de fato na trama, sendo, no máximo, uma aproximação abstrata de um conceito contextual da série. O triste é que dá resultado, porque o ateu de Twitter, o emocionado que discute política no Twitter e concorda com a farpada, e o emocionado que discorda, vão ficar comentando sobre esse lixo o tempo todo. Então, além de receber um engajamento barato e de baixa qualidade, ele ofusca os verdadeiros problemas da série, resumindo a quem gostou é lacrador e quem não gostou é tipo, sei lá, nazista. Compara isso com as críticas feitas ao governo e à política conservadora dos Estados Unidos no quadrinho de Watchmen, que inclusive tem análise aqui no canal e é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Tá bom, essa comparação talvez seja matar uma formiga com uma bomba nuclear, mas até Blue Exorcist trabalha melhor a questão de demônios não serem iguais e maus em essência. Jujutsu Kaisen fala um pouco da vontade de viver desses espíritos malignos. A obra não fala sobre isso, a obra aborda isso. É um subtema que tá na obra. A obra não é sobre isso. Lê, não, mentira, não. A obra é sobre o Dante, não sobre isso. Isso está lá para fazer referência ao Dante. Mas isso é literal a coisa mais pesada do que tudo que foi abordado. Então isso não tem o peso, pelo menos para mim, que deveria ter. Você não pega algo nível, sei lá, algo super pesado e trata como se fosse um easter egg de complexação de mundo, porra. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Por que você colocou isso? E eles, mano, caralho, olha, isso é aspecto de uma obra que vai fazer uma análise política e temporal densa. O que a gente tem é nível escrita de qualquer shonenzinho genérico de problematização para algo que é sério. Lê, tipo, se isso... Por que ler? Porque é isso que a gente tá sofrendo hoje. O que você tá usando é... A pessoa viu no comentário, ela viu no jornal, olhou pra série, fez o link e completou o que você não fez. Cara, isso é muito antiético. Você está instrumentalizando uma ideologia, instrumentalizando a dor dos outros, instrumentalizando uma falsa crítica na sua obra. Cara, eu vejo, não tem como ver isso com bons olhos. Não tem como colocar algo sério em algo ruim. Mano, caralho. Como que você quer que eu acredite, que você verdadeiramente acredita e não está só usando isso? Como? Mesmo que sejam de fato energia negativa. Até Shingeki no Kyojin, com seus problemas, retrata o drama de povos diferentes tentando sobreviver e conviver, um deles sendo capaz de se transformar em aberrações titânicas. Parasite fala sobre a chegada de uma nova forma de vida na Terra e acaba tendo uma mensagem incrível sobre o que é ser humano e também faz a melhor mensagem ambiental que eu já vi numa ficção moderna. Kekai Sensei fala sobre a mistura de... Esse aí que eu tava falando, velho. Cara, esse anime, mano, toda hora no Twitter a cena principal de batalha dele é feita. Ele é bom, mais ou menos. Ele é meio medíocrezinho, mas ele, como ele tem uma narrativa não usual, se você tá cansado da forma média como os animes modernos são contados e passados, você vai gostar mais dele, tá? Refugiados intergalácticos e demoníacos em Nova York e as dificuldades e caos que é lidar com isso. Psycho Pass fala sobre o controle do governo e as mentiras... Caralho, como eu adoro... Mano, eu gosto muito de Psycho Pass, velho. A primeira temporada é boa, o resto é medíocrezinho, mas mesmo assim eu gosto pra caraca. Cara, o desenvolvimento passivo que esses dois personagens aqui têm, esse aqui, eu apontei com o dedo, burro, esse aqui e essa aqui tem. Cara, todo mundo reclama. Lê, o que é desenvolvimento passivo? Desenvolvimento off-screen, que ele só é citado uma vez a cada 5 episódios, e depois no final esses personagens eles se chocam. Todo mundo detesta essa merda, mas eu adoro, cara, como eu gosto, velho. Porque eu vejo Psycho Pass muito mais como o mundo do que os personagens. E por causa disso eu consegui aproveitar muito esse tipo de desenvolvimento de personagem passivo. Então cada nova temporada de mudança de protagonista eu aceitava muito mais como do que tudo. Então quando o personagem protagonista era mais fraco, na minha percepção, os subplots que pegavam os personagens antigos que eu gostava mais, eu sentia muito mais, tá? Recomendo Psycho Pass. Adoro de verdade. Ele é um daqueles seinens que justifica ser seinen. Que nos contam. Podemos botar Devilman também na lista e por aí vai. Esses exemplos foram só o que vieram aqui na minha cabeça. Todas essas obras trabalham mais diretamente ou indiretamente um ou diversos conceitos parecidos com o da animação de Devil May Cry. Mas talvez você nem tenha percebido como esses conceitos são tão importantes ou temáticos para suas narrativas, pois elas estão bem integradas ao drama dos personagens. E Qualquer um desses, você fala, Lê, não me peça para eu ver algo medíocre e ter a sua sensibilidade. Principalmente porque a gente não tá falando sobre só uma técnica, a gente tá falando sobre algo literal, tá bom? Algo que nada nessa série tinha a obrigação de ser bom, exceto quando você fez um link real com a política atual, com o sentimento atual, com a percepção ideológica atual. Aí você tem a obrigação de ser bom. Queira ter responsabilidade, não me venha não querer responsabilidade. Naturalmente conectadas ao worldbuilding, e essas coisas que ficam na frente, com esses elementos virando tempero e a profundidade para ser discutida. Eles sabem que isso é como um combustível para que os personagens e o drama voem mais alto.
O problema nunca foi o tema. A crítica é como ele é só mal escrito e trabalhado mesmo. Ele não se manifesta nem no diálogo, nem nas cenas, nem nos dramas, é tudo desconectado e jogado. Pra vermos como o negócio ficou vazio, podemos usar a cena do Metamorfo se sacrificando de exemplo. Ele fazia parte do grupo do Coelho, e todos eles maltratavam os demônios refugiados, inclusive pegando os órfãos e fazendo coisas terríveis, além de vários outros experimentos cruéis. Tudo com os demônios pobre coitados. Só que quando Puta, olha ele usando, filho da puta, educação de refém, uma das cenas mais podres do mundo, filho da puta. Você acha que eu tô feliz em vendo essa cena e não sentindo nada, só sentindo a mão porca do roteirista? Caramba. O cara queria chorar nessa cena, mas ela é muito mal feita. Mão concatenada, mão construída, mal antecipada, com um viés emocional quase nulo, porque tudo que a série falha é evidenciado nessas cenas. Darkcon mata geral na trairagem, o Metamorfo do nada fica puto, triste, revoltado, como se fosse o melhor amigo dos caras, e se explode com um prédio pra se vingar dos humanos. Além de tudo, não tem um diálogo do Metamorfo Era só ter... com os demônios refugiados. Cara, era só esse corno ter o viés... Qual é o viés? O viés do otimismo programado. Tipo, ele acreditar nos humanos, ele acreditar nessa coisa, e quando ele vê a real maldade humana, ele não aguenta, ele não se suporta. Ai, Lê, mas é mais ou menos isso. Vai, mostra, vai. Fala o número do episódio, fala o número da cena, pega a legenda e escreve aqui. Vai poder ser interpretado e ser exatamente isso que é trabalhado é estruturalmente diferente, porque nós não temos nessa série uma narrativa não usual. Eu não vou fazer o trabalho desse escritor filha da mãe, eu não vou completar o que eu não vou completar. Porque isso tá muito mais pra mostrar como o ser humano não merece aquela palhaçada. Ai, como o ser humano... Aquela crítica. Ai, o ser humano não presta, aquela palhaçada de... por isso que é criança, né? Seria até engraçado se o cara colocasse até um cachorrinho, um gatinho, um filhote de... Aquela coisa, né? Ai, importa mais com animais do que com humanos. Ai. Isso é um insulto à minha inteligência e boa vontade. Os caras acham que eu sou palhaço assistindo Meu fone tá morrendo. a série, só pode. E se por acaso era a intenção do roteirista que o Metamorfo tivesse certa proximidade desses demônios, por que isso não foi mostrado? Entra no que eu falei de terem perdido tempo com a Darkcon ao invés de desenvolver quem realmente faria diferença na história. Outro exemplo é o Coelho, que começa a falar dos Estados Unidos, temos também as discussões nos noticiários, ou o vice-presidente que fica falando de Deus, Deus, Deus. No final, nada disso significa nada. É só o diretor e roteirista tentando dar uma falsa profundidade na obra com uma suposta crítica social foda. Que de crítica social não tem nada e também não é foda. É só raso, uma tentativa patética de mascarar o quanto a obra não tem nada pra dizer, nem sobre os temas, nem sobre os personagens. Parece que foi escrito através de uma discussão de Twitter, tem basicamente Aí você quer que eu valore isso, né? Ai, eu não senti, cara. Você tem responsabilidade com os seus sentimentos. Se você não sentiu, tá tranquilinho. Agora, se você não sentiu e tá buscando... Ai, eu gostei um pouquinho da série. Eu não senti isso nessas cenas. Mas eu vou buscar isso como viés de qualidade pra eu poder defender essa série na internet, porque eu acho que ela tá sendo injustiçada. Save the Devil May Cry Netflix. Ah, pelo amor de Deus, aí tem um pouquinho de ética. Porque eu duvido que até mesmo você que gostou vai dizer que foi a melhor forma de abordar esse assunto. Mas não precisa ser a melhor forma, qualquer forma vale. É, né? Então só não queira que... Beleza, você pode ter essa sua percepção. Só não queira exigir isso dos outros, tá? Não queira. um bingo inteiro lá, tendo a mesma profundidade também, ou seja, nenhuma. Eu não vou nem falar de cortes ou me aprofundar na direção geral, porque esse não é o foco do canal e nem a minha praia 100%. Mas pessoalmente também não gostei. O que posso dizer é que parecia uma edição de TikTok em certos momentos. Sempre tinha que cortar pra outra cena, como se a obra tivesse medo de deixar você pensar por 10 segundos e perceber que tudo ali era só uma perda de tempo fantasiada de animação. Até a ação foi prejudicada por isso. Eles usaram cortes muito rápidos pra mascarar momentos de falta de coreografia. Pelo menos a trilha sonora foi ok, nada a comentar. A do episódio 6 foi muito boa. E dava pra ver que eles usavam as músicas ali pra tentar te manipular. E não me entenda mal, isso é algo comum que toda a mídia faz. Mas aqui o negócio ficou tão descarado que foi triste. A invasão na faixa de Gaza, digo, no mundo dos demônios pelos Estados Unidos, tocando American Idiot. Cara, independente de você concordar com a crítica ou não, isso aqui é ridículo. É botar a panfletagem na frente do drama. Caralho, os caras fazendo uma paródia, uma semi-apresentação de um momento tão tenso, velho. Caralho, velho. Se isso fosse, sei lá, 20 anos atrás, seria uma releitura estereotipada ou uma releitura, uma releitura fantasiosa. Só que, mano, a gente não chegou nesse ponto ainda para as pessoas verem desse jeito, porra. Pelo amor. Da história, da catarse, de tudo. Como que você leva a sério uma cena dessa? Novamente, não é questão do tema ser polêmico, ou eu concordar com a crítica da série, ou discordar da crítica da série. A questão é ter sido mal trabalhado, mal explorado, e usado de uma forma superficial que não conversa em nada com os personagens e os dramas, também não tendo qualquer valor simbólico ou reflexivo real, visto que não teve espaço para derivarmos os significados por nós mesmos, através dos sentimentos dos personagens. Exato. Isso não é um desenvolvimento, é uma referência. Isso é uma referenciando, porque isso não é uma estrutura trabalhada com construção.
Cara, é bizarro, velho. Se você gostou, Ele tá colocando a qualidade total no viés político. Só. Se você acredita, tá tranquilo, né, pô? Tá tranquilo. é melhor gostarmos de algo do que não. Essa é a minha regra em geral. Não deixa ninguém te diminuir por gostar ou não de algo. Talvez algum personagem foi sua praia, ou a trilha sonora, ou alguma cena ressoou com você. Talvez você curta explicações científicas pra coisas fantásticas, que é algo que a série tentou fazer e eu nem comentei porque não é um problema em si, só é mal apresentado na minha visão mesmo. Outras coisas que fazem com que isso seja um problema maior. Tem vários motivos plausíveis pra você ou pra outra pessoa curtir. Caralho, como é que pode uma cena nesse 3D antigão ser muito mais inspirada e muito mais... comunica muito mais do que o que a gente teve na série inteira, cara? Como é que pode, velho? Cara, como é que pode? Eu não sei. Ó, se você é fã, fala aí se eu cheguei próximo. Cara, teve só 2 cenas. Vou colocar 3, porque a do Verde dançando é bem reveladora. 3 cenas me fez, eu acho que chegar muito perto do que deveria ser a série. Ou do que deveria ser os jogos. Como esse corno não chegou nisso jogando os jogos? Eu sei por quê. Porque ele pode ser indiano, mas o que ele faz é coisa de americano. O que me incomoda não é alguém se divertir, longe disso. Minha preocupação é mais sobre o nível de qualidade de várias obras estarem caindo muito. Como uma animação nova de Devil May Cry, uma franquia querida, sai desse jeito. Sendo que já teve um anime bem mais ou menos no passado. Inclusive, pode comentar aí. Desculpe por te xingar, Devil May Cry 2007. Parece que estamos vivendo de mídias fracas que as pessoas vão se contentar com pouco. Talvez as pessoas estejam vivendo tempos tão chatos e ruins, sem a capacidade de aproveitar a vida de uma forma melhor, que qualquer escapatória da realidade já é bem-vinda. Tanto que eu não lembro nada desse anime, velho. Eu só sei que ele é episódico. E por ele ser episódico, eu lembro que ele foi chato. Mas pelo menos visualmente ele é bem bonito. Seria essa a minha crítica social? Só que eu acho que as lutas desse novo são melhores do que as lutas do antigo, velho. Eu acho que é. E que eu não lembro, cara, nada nele me faz me remeter à luta. Eu só lembro, cara, o visual é bonito, tem algumas coisas, cenas interessantes e ele é meio episódico. É só isso que eu lembro do negócio. Se tiver errado, é a vida, né? Eu não sou obrigado a lembrar de tudo, não. Foda, tipo o que Devil May Cry tentou fazer? Raramente eu desgosto tanto de algo, sempre busco procurar o lado positivo e aprender com os profissionais. Mas dessa vez, não teve como. Como diretor de narrativa, roteirista e profissional da área, fico decepcionado de ver algo com tanto marketing, produção e peso, com essa falta de qualidade em geral. Talvez eu tenha esquecido de comentar algum momento especialmente ruim, então bota aí nos comentários quais foram as piores cenas pra vocês. Dá like no vídeo por eu ter me torturado ao vivo na roxinha vendo isso com vocês, e se inscreve no canal aqui pra ter mais análises técnicas. Me apoia a partir de R$5 pra ver vídeo antecipado, exclusivo, live exclusiva, área VIP no Discord e mais. Esse vídeo... Narras aqui, canetou, eu só não concordei com uma coisa que ele disse. Eu usei esse vídeo aqui pra reclamar dessa série horrorosa. Ah, cara, como pode? Como pode? Que negócio ruim. Que negócio ruim. Deixa eu entrar aqui, vai. Olha que bizarro, eu entrei aqui na... Oh, tá aqui Castlevania. Olha aqui. Eu entrei no meu INDB pra listar essa bodega, velho. Qual é? My Cry. Aqui. Toma. Já vamos lá pra mais uma série. Cara, como é que eu coloco aqui, velho? Ah, pô. Eu tô no Opera e a porcaria do MDB, ele tem um designer diferente e ruim pra burros, que se não for no Google Chrome. Cara, eu nem sei mexer, velho. Isso daqui é um dos grandes motivos de listar aqui. Só queria colocar na minha lista. Como é que eu faço isso, velho? Como é que eu faço isso? Como eu coloco nas minhas listas? Cadê, pô? Cadê? Socorro. Ah, que se dane. Eu vou copiar aqui, entrar na lista. Suas listas. Aqui. Ok. Aí como é que eu faço aqui? Eu não sei. Editar. Isso, é isso? Pesquisar título. Devilman. Toma. Tá aqui, ó. Entendeu? Aqui eu uso só pra cartoons, tá, gente? Nossa, Lê, por que você faz isso? Porque eu já falei aqui 300 vezes. Eu tenho uma memória ruim, tá? Tenho memória muito ruim. Tem certas coisas que eu não quero ter a chance de voltar a assistir, tá? Então aqui é pra isso. Eu não coloco nota, não me importo com nota. É só pra eu, sei lá, se eu tiver um lapso de memória de novo, eu saber o que eu tô assistindo. Saber que eu já assisti. Porque eu não tenho um problema de memória. Eu tenho memória de fixação de curto prazo ruim. Mas a minha memória de longo prazo, ela é até que legalzinho. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu tô assistindo uma série, sentir um estranhamento na metade. Tipo, eu lembro de tudo da série como se eu tivesse acabado de assistir, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui, é a vida, né? Então, gente, acabou. Que negócio ruim, né? Pô, deu 2 horas de react, puta lá merda. Ah, vou até fazer a piada fazer como se fosse um vídeo. E fazer a piada, tipo, ó, o pessoal tá falando que não tem argumento. 2 horas de argumento, venha brincar.